Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa nesta quinta-feira, início de noite de 6 de fevereiro de 2025. Calor em Campinas, já 7h30 da noite, a bola rola pela 7ª rodada do Paulistão Sicredi 2025. Tem Guarani e Água Santa e Guarani. O Bugre busca a reabilitação depois de 2 derrotas seguidas. Neste momento é o segundo colocado no grupo B. Como o Santos ontem jogou e empatou, foi a 8 pontos, o Bugre vencendo, assume a liderança deste grupo e dá um passo importante visando a classificação, e não só isso, a permanência na elite do futebol paulista no ano de 2026. Guarani busca a 3ª vitória, tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na competição. Para isso precisa superar o Água Santa, o Netuno, time da Grande São Paulo, em Diadema, fazendo uma campanha muito ruim até o presente momento, com apenas 4 pontos conquistados, está na zona do rebaixamento e busca também a reabilitação na competição, perdeu na última rodada, jogando em casa para o time da Ponte Preta. Já tem bola rolando, tem Guarani e Água Santa aqui na Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, fique atento que já tem promoção, vai rolar promoção para quem estará ligado conosco no YouTube. Para você que já está, não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Vamos ser juntos aqui na Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol. Sempre em nome da nossa linha destacada de patrocinadores, para a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
você. Muito mais emoção em futebol na Bambambam. E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista, na maior audiência do futebol em Campinas e em toda a região. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. Ele vem chegando com as últimas do Guarani, que vai em busca da vitória para voltar à liderança do seu grupo no Campeonato Paulista, buscando a reabilitação Bugrão no pré-derby. Afinal de contas, o próximo jogo é o derby. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vladimir. Oi, Bolis, boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Reabilitação, né, Boris? É a palavra de ordem. 2 jogos seguidos com derrota, uma delas aqui em casa contra o Palmeiras. Mesmo assim, o Guarani ainda está na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Tem derby no próximo domingo. No entanto, Maurício Souza manda a campo o que tem de melhor, pensando jogo a jogo em tentar a classificação, mas a primeira meta, permanecer na Série 1. Bolis. E quais são as últimas do Água Santa, que também busca a reabilitação, está neste momento na zona do rebaixamento, tem apenas 4 pontos. E o destaque do Netuno, Vladimir. Está no banco de reservas, né? Hoje estreia o técnico Pintado, que aliás esteve no Guarani no ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. O time não faz uma boa campanha, vem de derrota em casa para a Ponte Preta, mas acredita que a partir de hoje pode começar essa reabilitação. Quem sabe com a lei do ex, né? A lei do ex, Luan Dias, ex-Guarani, é um dos articuladores da equipe de Diadema. Comentaristas da Rádio Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço, boa noite, CH. Boa noite, Bolis, um grande abraço a você, um abraço especial para o torcedor do Guarani, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A expectativa é sempre de vitória, né? É para isso que a gente torce por isso. Agora, resta saber se o time vai ter competência para tal. Eu acho que está bem escalado, não tem maiores segredos não. Tem o Denis Júnior de começo aí como principal novidade, na minha opinião. E vem aí um Água Santa com ferrolho no meio campo, marcando demais, picotando o jogo. O Guarani tem que ter sabedoria, insistência, calma, tranquilidade e futebol para vencer. Tem capacidade para isso. Espero que essa capacidade se concretize. Bolis. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Alô, alô, Gleger, um grande e forte abraço e a sua expectativa, boa noite. Boa noite, Bolis. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo importante para o Guarani assumir a liderança. O Guarani já encaminhar o primeiro objetivo, que é a permanência no Campeonato Paulista. Então tá aí, ó, a oportunidade, tá jogando em casa, lado do torcedor. Vai enfrentar um time que tá com problema, né? Tá cheio de... tanto que até trocou o treinador e vem aí o Pintado. Provavelmente nós veremos um Água Santa muito fechado, explorando os contra-ataques. Essa deve ser a estratégia do Pintado e eu espero ver um Guarani agressivo, concentrado e pra cima do Água Santa pra ganhar o jogo, Bolis. E parabéns pelo topete, viu? Parabéns, viu? 2026 vem aí. Aliás, você me desafiou e eu entrei nessa parada aí, ó. Desafio aceito. Gleger Zorzinho me desafiou. Aliás, estava me desafiando já há algum tempo. Ah, você não tem coragem, não participa comigo do torneio mundial de topete. Agora Estarei, já fiz a minha inscrição e em 2026 tá confirmado Tailândia, né, Gleger? Tailândia. Vamos juntos. E eu vou dizer uma coisa, eu vou ganhar de você, porque antes eu tinha mais cabelo do que você. Então eu vou pra cima em busca do título inédito para o Brasil. Boa sorte. Muito obrigado. Olha aí, atenção, hein, para você que acompanha as jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes Campinas, saiba que em todas as jornadas você pode faturar prêmios. Hoje aqui no jogo entre Guarani e Água Santa tem 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Eu conheço, quem não conhece vale a pena. Além de um lindo boné da Rádio Bandeirantes. A promoção que vale enquanto a bola estiver rolando. E para participar, entre agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, preencha o formulário que está fixado nos comentários e pronto. Lembrando que vamos divulgar os ganhadores durante o apito final. Participe e boa sorte!
E atenção, hein? Fique ligado na transmissão do Derby. Derby do próximo domingo, pois teremos mais de 15 ganhadores de vários prêmios. Entre eles tem kit da Aroma das Ervas, kit do Ica Atacado, ingressos para o Termas de São Pedro, boné da Rádio Bandeirantes, além de aparelhos da Mundial Incríveis. Você já sabe, Derby é muito mais Derby aqui na Rádio Bandeirantes e com muitos prêmios na transmissão do YouTube. Então fique ligado. Lembrando que na transmissão de hoje são 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um lindo boné e os demais prêmios na nossa transmissão do Derby do próximo domingo, às 4 da tarde, Derby 209, que acontecerá no estádio Moisés Lucarelli, entre Ponte Preta e Guarani. E os prêmios de hoje, os sorteios logo mais no apito final, que terá o comando dele, o meu grande amigo, alô, Edu Pinheiro. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Eduzão. Boa noite, meu querido amigo. Lembramos de você ontem, um prazer ser seu plantão. O Quinzão perdeu, rapaz, pro Juventus, mas o que é isso? Mas é líder, hein? É líder ainda, antes que você fala com razão. Segue o líder. Sempre segue o líder. Mas também são 8 que se classificam, que sem dúvida se classificam e tal. Mas você sabe que eu tava dando uma olhada aqui, mas tem muito prêmio nos derbys, viu, Boris? Muito. Tem. Vai ser bom demais, né, Edu? É bom demais. Eu tô tendo aqui a relação, viu, gente? No domingo a gente vai abrir a 1 hora. Olha, vai ter kit do Aroma das Ervas, vai ter kit de Liga e vai ter aparelhos da Mondial. Vai ter muita coisa no domingo, é só ficar ligado a partir de 1 da tarde, se Deus quiser, viu? Ô, Boris, vamos em frente. Tô vendo aqui, tem as queridas São Bernardo e Novo Horizontino. Tá 0-0, o Boi com o India com a bola. Na técnica, quem? Comando de Gil Clever com Lucas Pessoa no YouTube e o Pedro Piscinato PP na mesa. E ele, Gilberto Suf no brinco. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Então, rapaz, começou na terça-feira a 7ª rodada, Velo Clube 2, Portuguesa 2, Limeira, Inter 1, Red Bull Bragantino também 1. Ontem, Noroeste 1.2, São Paulo 4, Mirassol 1, público no Morumbi 24.034. Na Vila, Neymar entrou para o segundo tempo, estava 1-0, gol de Tiquinho Soares de pênalti, 1-0 Santos. Olha o público, 15.377 com 696 mil de renda. Aí o Alexandre Jesus empatou para o Botafogo a 21 segundo tempo e depois o Alisson, lateral direito do Botafogo, foi expulso, mesmo assim ficou 1-1. Neymar, boa jogada, uma limpada, um chute, outras também, vai devagar. Bem, São Bernardo e Novo Horizontino, primeiro tempo 0-0. Guarani e Água Santa, é com o Boris aqui, 19h30 já, e 20 horas Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Gente, eu tava dando uma olhada aqui na agenda do Corinthians. Depois de hoje tem domingo Corinthians e São Bernardo na Neoquímica. Dia 12, quarta-feira, Corinthians e Santos, Neoquímica. Dia 15, Pacaembu, sábado, Portuguesa e Corinthians. Dia 19, uma quinta-feira, pré-Libertadores. Na Venezuela, Universidade Central e Corinthians. Dia 23, domingo, é a última rodada do Paulistão. Todo mundo jogando 18-10. Corinthians e Guarani. E no dia 26, quarta-feira, o jogo da volta, Corinthians e Universitário pré-Libertadores. É que termina dia 29, né? Dia 28. 28 termina o mês, senão tinha mais ainda, tá bom? E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou.
Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta aqui no Futebol da Rádio Bandeirantes. Você ligado conosco. Já já tem bola rolando. Tem Guarani Água Santa. 7ª rodada de um total de 12. Já estamos entrando na parte final desta primeira fase da competição. É o Bugre em campo diante do Água Santa. Arbitragem já no gramado. Já já sobem os times. E aqui na Bandeirantes chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo. Em busca da reabilitação no Campeonato Paulista, querendo voltar à liderança do Grupo B, Guarani vem a campo, escalado pelo técnico Maurício Souza com Gabriel Mesquita, 1. 2, Lucas Justin. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael. Meia dúzia, Emerson. 5, Natan. 8, Matheus Sarará. 10, João Victor. 7, Luiz Miguel. 11, João Marcelo. E 9, Denis Júnior. Guarani de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Matheus Sarará, João Victor, Luiz Miguel, João Marcelo e Denis Júnior. No banco, à disposição de Maurício Souza, 12 para Fred Conte, 22 Cauê Rafael, 13 Caio Dias, 14 Pedro Manuel, 16 Vinícius Cauê, 15 Daniel, 18 Caio Melo, 20 Anderson Leite, 21 Isaac, 17 Matheus Regis, 23 Léo Porfírio e 19 para Eliseu.
O Netuno, que hoje estreia o técnico Pintado, vem a campo com Igor Vinhas, é o goleiro 1. 2 para Diogo Batista. 3, Fábio Sanches. 4, Rafael Vaz. Meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. 5, Robles. 8, Netinho. 10, Luan Dias. 7, Neilton. 9, Ademilson. 11, Wesley Dias. Água Santa, de Igor Vinhas, Diogo Batista, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Guilherme Lazzaroni. Robles, Netinho, Luan Dias. Neilton, Ademilson, Wesley Dias. No banco, Pintado tem como opções Luan Ribeiro, 12, Diego Anjos, 13, Lucas Rocha, 14, William, 15, Renan Castro, 16 e Nayan, 17, Davi Gomes, 18, Gabriel Silva, 19, Ramon, 20, William Mota, 21, o Arthur Korek, 22 e o Mike, 25. Arbitragem do jogo. O apito hoje é de Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Não falei todo o quarteto não, é apenas o nome dele mesmo. Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário é o árbitro. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Daniel Paulo Zioli. Bandeira 2 é o Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro, Thiago Lourenço de Matos. No VAR, Vinícius Furlan. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Meus amigos da Bandeirantes, é um jogo que é de suma importância para o Guarani alcançar ou ficar próximo do primeiro objetivo, que é chegar aos 12 pontos para ficar legal no campeonato, tranquilo, e sonhar com coisas maiores dentro da competição. É possível, o regulamento permite. Talvez o time ainda, o torcedor não confie tanto, que é natural, é um time completamente novo em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Então o Guarani chega a 7 pontos contra um adversário que precisa desesperadamente pontuar, só que o Guarani joga em casa, mas tem problemas. Por outro lado, fazendo a projeção do jogo, a zaga é a zaga que eu escalaria como titular. O primeiro e o segundo volante, Natan e Sarará, são os dois mesmos que tem que jogar. Ali o Denis Júnior entrou bem, eu acho que está bem escalado. João Marcelo não pode sair do time. Aí tem João Vitor e Luiz Miguel. O João Vitor vai com a 10, mas ele vai fazer a função por dentro, que ora Isaac, ora Giovani fizeram, não sei. Só com a bola rolando eu vou verificar isso. Eu não tenho se é o João Vitor por dentro, se é o Luiz Miguel, não sei. Se é o Denis Júnior por dentro, a gente vai observar. O fato é que o jogo é perigosíssimo. Perigosíssimo pela carga de responsabilidade para cima dos jogadores do Guarani, que tem que vencer esse jogo, e pela dificuldade do adversário, que tem técnico novo. Todo mundo sabe qual é o modus operandi do Pintado. Pega o meio campo, enche de jogador de marcação e aí o jogo fica picotado e chato. Tomara que o Guarani tenha, Gleger, paciência, tranquilidade e inteligência, porque eu entendo que vai ser um jogo possível de ser vencido, mas um jogo complicado para o Guarani, Gleger. Tem que ter muita concentração também, né, CH? O jogo é difícil, o jogo é complicado, mas o Guarani está jogando em casa, tem feito boas apresentações. Deixar para trás a goleada do Palmeiras e tentar se recuperar na competição. Tá aí a oportunidade. Eu acho que o Guarani é mais time que o Água Santa. Claro que vai depender muito da estratégia, vai depender muito do que vai ser a apresentação, da execução daquilo que foi determinado dentro do campo. É isso que vai prevalecer. Mas eu estou confiante. Eu acho que o Guarani tem tudo para conquistar uma belíssima vitória. Leandro Bolis. Pois é, estava vendo aqui no retrospecto de poucos jogos entre Água Santa e Guarani, mas eu me recordo de um. Estive presente lá em Diadema. Primeira vez que eu estive lá na Arena Distrital de Inamar, hoje é Arena Distrital de Inamar, naquela época não era Arena. E o Guarani venceu o time da Água Santa pelo placar de 2-1. Campeonato Paulista da Série A2 de 2017, primeira fase. E o técnico do Guarani naquela ocasião, o lendário Oswaldo Alvarez, o Vadão. O Grão foi lá e meteu 2-1 com gols de Eliandro e do paraguaio Brian Samúdio. Patrick Silva descontou para o time do Água Santa. O Água Santa que disputa a elite do futebol paulista desde o ano de 2022 e em 2023 foi vice-campeão, acabou perdendo a final para o Palmeiras. Se chegou a vencer, né, a primeira partida, jogando lá em Barueri pelo placar de 1-0, mas no jogo da volta acabou sendo goleado e aí o título ficou com o Verdão.
Hoje, mais um capítulo desta história entre Guarani e Água Santa. Tô vendo o público tá pequeno, é só impressão ou tá pequeno, hein, Vladimir? Tá pequeno, viu, Boris? Principalmente em comparação à última partida, né, contra o Palmeiras, mais de 9 mil torcedores. Hoje um público bem menor, né? Tá se concentrando em maior número abaixo aí das cabines, né, no tobogã inferior. Mas o público é realmente muito pequeno nesta noite. Lembrando que o Guarani hoje tem retorno de jogadores importantes, né? Que estavam entregues ao departamento médico. Todos eles estão no banco de reservas. Caio Melo, Anderson Leite, Isaac e Matheus Regis não participaram das últimas partidas. Estão de volta como opções aí para o técnico Maurício Souza, que não tem hoje o Rafael Bilu. O atacante, né? Tá com uma gripe muito forte. Foi vetado, está sendo poupado aí Rafael Bilu. É desfalque devido ao departamento médico, além do Giovani, né? Giovani sofreu uma contusão na partida contra o Palmeiras e esse vai demorar um pouco mais para voltar. Bolas. Só para confirmar, quem é que tá pendurado? 2 pendurados, são o Natan e o Matheus Sarará. São 2 jogadores que tomaram aí 2 cartões amarelos. Se tomarem hoje, ficam de fora do derby. O CH, e aí, na sua opinião, deveria poupar o Maurício Souza, poupar esses 2 atletas pro derby? Não tem nada de poupar, afinal de contas o Guarani vencendo hoje vai para a liderança do grupo, hein, CH? Não tem nada que poupar. Os 3 pontos que valem contra o Água Santa, que é um adversário direto por enquanto, Guarani ganhando vai deixar o Água Santa lá atrás, na luta para permanência. O Guarani tem que pisar no chão e encarar a realidade como ela realmente é. Força máxima, ganha esse jogo, aí a partir de amanhã pensa no derby. Eu penso assim, tem muita gente que pensa diferente ao respeito, mas eu acho que o Maurício Souza está correto. Olha, abraçando a galera aqui pelo YouTube. Alô, Paulo Henrique, tá dizendo que hoje o Guarani vence pelo placar de 3-0, apostando também na vitória do Palmeiras, do derby de logo mais, que o Edu Pinheiro vai acompanhar, tá chovendo bastante em São Paulo. O Augusto Júnior também tá ligado aqui conosco, o Guilherme, o José Silva, o Gabriel Antônio. Quem mais? O Gisélio tá por aqui. Carlos Matozinho tá sempre ligado, sempre acompanhando a nossa transmissão. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes. A saída vai ser com o time do Água Santa. No centro do gramado, o atacante Ademilson, revelado pelo São Paulo, depois rodou fora do país e retornou ao futebol do Brasil. Guarani ficando à nossa direita, atacando, portanto, neste primeiro tempo, pro gol do portão de entrada do Brincão de Ouro da Princesa, com uniforme verde, a tradicionalíssima camisa verde, camisa campeã brasileira de 78, calção branco e a meia verde. No momento em que o quinto sinal marca 7h30 da noite, o horário determinado pela Federação Paulista de Futebol para o início do jogo. O Água Santa de branco com aquela cruz no meio da camisa, né? Na parte da frente, na parte frontal, o calção preto e a meia branca, o árbitro de rosa, com exceção dos shorts, que é preto. Vai autorizar, ele tem nome comprido, hein? Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, árbitro jovem. O início do jogo pela 7ª rodada, boa sorte para o Guarani. Apita o árbitro. A bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, na Bandeirantes Campinas, com o timaço de Carlos Batista em campo. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje quem quer comemorar, quem quer vibrar é a galera bugrina, então avante, 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 Bugrão. Cada vitória vai para a liderança. O Peixão vacilou, o peixe do Neymar. E se o Guarani vencer, ele vai para a liderança. É a nação bugrina ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. A nação tá ligada. Bola pro time do Guarani para sair jogando com Lucas Justam. Ele volta a bola para Rafael. Rafael empurra para Lucas Rafael. Recolheu, dobrou, aperta na marcação. Luan Dias, que o ano passado defendeu o time do Guarani. Voltou lá pro Água Santa. Bola recuada pro goleiro Gabriel Mesquita. Com o pé direito, levanta a bola pro grande ataque. Tentou o Denis Júnior. Afastou a defesa. A bola cai com o João Vitor. Hoje com a 10 estampada na camisa. E como tem história esta camisa 10 do Bugrão. O abertura aqui pela esquerda para Emerson. Carrega a bola, vem trazendo o time do Guarani, tentou se livrar da marcação do Luan Dias, parou, prendeu, segurou para o Sarará, deixou curtinho para o Natan. Natan carrega a bola na entrada da grande área e o João Marcelo tentou de calcanhar, acabou errando.
Às vezes é melhor fazer o simples, garoto. Tá chegando agora, tá subindo, tá com moral, mas faz o simples. Ele vai atrás da bola para tentar recuperar. Tenta no primeiro, no segundo e recupera. Recupera pro time do Guarani, parte com a bola dominada. Boa jogada, João Marcelo tá na área, bateu cruzado em cima do zagueiro. Voltou para João Marcelo, insistiu no lance. Chegou, tocou pro time na bola, a bola saiu. É lateral pro Água Santa. Acho que ele ouviu a cornetada do narrador, hein, Vladimir? É, dá pra ouvir, né? Tem pouca gente, ele ouviu sim. Recuperou a bola e partiu pra cima. Na hora do arremate, ela bateu na zaga ali do Água Santa, mas recebeu aplausos do torcedor. Você que tá aí no gramado, aqui abaixo da cabine da Rádio Bandeirantes, onde o Emerson tá pisando, quem mais? O lance tá concentrado aqui. O gramado apresenta algumas falhas, parece que um tratorzinho entrou no campo, algo desse tipo. Tá percebendo aí, Vladimir? Sim, não tá tão bonito como no ano passado, por exemplo. Tem a marca das rodas do trator, do pneu do trator. Claro que tá longe de estar um gramado ruim, mas a gente ficou mal acostumado com esse gramado do Brinco, né, Bob? É verdade, parece que houve uma troca aí do responsável pela troca, pela manutenção do gramado, algo do tipo. É aquele cochicho, claro que o Vladimir vai apurar. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Tá rolando a promoção do YouTube, hein? 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Mais um lindo boné da Rádio Bandeirantes. Você que não está no YouTube, vai lá, acesse o nosso canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você preenche o formulário com todos os seus dados para concorrer a estes prêmios. Só vale a promoção com bola rolando, tá bom? Só com bola rolando, assim que o árbitro determinar no final do jogo, não vale mais. E o sorteio será no apito final, assim que a bola parar de rolar aqui no Brinco, que terá a apresentação do Edu Pinheiro. Não esqueça, deixe o seu like, participe conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat. É lateral para o time do Guarani, bater aqui para a esquerda no campo defensivo, vem para a bola o Emerson Barbosa. Comecinho do jogo, placar de 0-0. Guarani vencendo, tem 7 pontos, se chegaria a 10, ultrapassaria o Santos e abriria 2 em relação ao time de Vila Belmiro. Bola para Natana, tem empurra por dentro para João Vitor, recolheu, domínio cercado, marcado pelo Netinho. A abertura na ponta, vem embora o time do Guarani por campo de ataque, recolheu, dominou o Bugrão lá pela esquerda, Luiz Miguel faz boa finta, rolou para Dani Júnior, caiu na entrada da grande área, o árbitro mandou seguir. O Cássio Justo embrigou, tentou recuperar e recuperou. Ali no bico da grande área, chamou a falta e a falta veio. Esperou o contato e o contato veio. Agora fiquei na dúvida ali do lance do Luiz Miguel, hein, Vladimir? É, pra mim houve a falta, viu, Bolis? Pra mim chegou com muita força ali o zagueiro do Água Santa pra cima do Luiz Miguel. O árbitro mandou o jogo seguir e marcou uma segunda falta, esta fora da área. Ficou caído o atacante bugrino dentro da grande área. A dúvida é, a falta foi fora ou dentro da área, em cima do Luiz Miguel? Dentro da área, onde seria o Luiz Miguel pênalti. Tá caído ali, exatamente. Se a falta aconteceu, seria pênalti. Vou já acionar os nossos comentaristas como auxílio da imagem. CH e o Gleger, assim que eles tiverem condições, podem opinar. Afinal de contas, o Luiz Miguel está caído. O lance, evidentemente, está sendo checado pelo árbitro de vídeo Vinícius Furlan. Em princípio, o árbitro Guilherme Maciel coloca a bola fora da grande área para que o Guarani faça a cobrança da falta e o CH vai opinar. A falta aconteceu na origem, exatamente onde ele marcou. O lance que o Catarino está se referindo, para mim, houve mergulho do Luiz Miguel. Mergulho completo, na piscina. Então falta fora da área para mim. E para você, Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Absolutamente nada. Então o Luiz Miguel está caído ali, há a necessidade do atendimento médico, tanto é que o treinador Maurício já coloca 2 jogadores no aquecimento. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana, tem a paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças de Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Está sendo atendido ali o Luiz Miguel, o atacante do táxi. Quem não se lembra, ainda no mês de dezembro, Luiz Miguel desembarca no aeroporto de Viracopos, quietinho, eis que Mineiro taxista, ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, acaba levando o Luiz Miguel, né, trazendo aqui para o Brinco. Ele deve ter comentado alguma coisa com o Mineiro na hora já mandou mensagem pra gente, através do 971021493, e naquela ocasião, o Luiz Miguel, mesmo não havia sido anunciado, acabou, evidentemente, né, o Mineiro trazendo essa informação, e o Luiz Miguel hoje é titular do time do Guarani.
Tem falta para fazer a cobrança o Bugrão. Luiz Miguel, inclusive, já está pronto para retornar. Foi atendido, é obrigado a sair, vai ter que esperar a movimentação da bola. Tem falta o time do Guarani. Emerson vem para a bola. Placar de 0-0, comecinho do jogo. Matheus Saraná pertinho da bola também. Pelo setor direito, bico na grande área. Uma boa oportunidade para o time do Guarani. Fica preocupado o goleiro Igor Vinhas, aquele mesmo, responde. Vem para a cobrança na falta o time do Guarani. Capricha aqui da Bugrão. Emerson e Matheus Saraná. Vai ser autorizada a cobrança. Falta frontal, setor direito agora para a cobrança. Emerson, uma bomba, a bola explodiu na barreira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. 7ª rodada do Paulistão Sicredi 2025. Aqui no Brinco, Guarani Água Santa, placar de 0-0, Edu. 38 primeiro tempo, no 1º de maio, São Bernardo 0, Novo Horizontino 0, 20 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. É o futebol da Rádio Bandeirantes e vem aí o derby 209. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo a partir das 13 horas. A bola rola às 16. Estádio Moisés Lucarelli, uma das rivalidades mais fortes do interior do Brasil, uma das maiores rivalidades do Brasil. Tem Guarani Ponte, Ponte Guarani no derby 209. Desktop, a internet oficial do Bugre e da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência. A experiência do cliente. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Alô, André Falcão. Tá sempre ligado na Desktop. Curtindo o futebol da Bandeirantes, vem para o time do Guarani com o Luiz Miguel. Ele trabalha pelo setor direito, arrancou, botou na frente, escapou, limpou, fintou e ganha escanteio. Bola colocada para fora, escanteio lá na curva, é para o Guarani bater, Vladimir. Rafael Vaz, né? Experiente zagueiro, chegou ali na cobertura, foi o último a tocar na bola. Linha de fundo, escanteio, setor direito. É o próprio Luiz Miguel quem tá lá pra cobrança. Dá uma animada na galera, presente ao Brinco, tem escanteio, o time do Guarani para fazer a cobrança. Vem embora o Bugrão na bola parada. Braço direito levantado, Luiz Miguel vem para a cobrança. Zagueiros vão para a área, Denis Júnior tá por ali também João Marcelo, garoto da base, ele tem estrela. Vem para a cobrança do escanteio, Luiz Miguel. Pelo setor direito, autorizada a cobrança, pé canhoto por baixo, pegou mão na bola, Luiz Miguel. João Marcelo consertou, recolheu, voltou para Luiz Miguel. Agora sim, pelo alto, ele cruza na segunda trave para Denis Júnior. A bola passou pelo centroavante, mesmo assim ele vai atrás da bola, controlou, girou, mas cometeu a falta. Acabou cometendo a falta para cima do Diogo Batista. O jogo está parado aqui no Brinco, Vladimir. Deixou o braço, né? Naquele movimento natural de proteção. Ele acabou acertando ali o pescoço do Diogo Batista. Falta de ataque. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tem falta para fazer a cobrança do time do Água Santa. Falta cobrada pelo chileno Andrés Robles. Deixou para o Igor Vinhas. Igor Vinhas empurra para o capitão Fábio Sanches pela lateral direita. Com o pé direito ele levanta a bola para o campo de ataque, tentando na velocidade do Ademilson. Chega bem, estufa o peito, recupera a posse de bola. Lucas Rafael. Abertura para Emerson. Emerson na margem do campo, pé canhoto no comando para Denis Júnior. Tenta escorar para João Marcelo. Passe errado, a bola saiu. É mais um lateral para o Netuno bater aqui pela direita. Tem apenas uma vitória. O Água Santa em 6 jogos. Uma vitória, um empate e 4 derrotas. Marcou 6 gols e a defesa mais vazada. 12 gols sofridos. O time do Água Santa. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Falta no círculo central para cima do Natan. O árbitro parou, marcou a falta cometida pelo Netinho. Tem falta no círculo central, o time do Guarani para fazer a cobrança. 0-0 aqui no Brinco, é a 7ª rodada do Paulistão Sicredi 2025. Guarani vencendo, chega a 10 pontos, convenhamos, uma grande pontuação, uma excelente pontuação. O Bugrão e restarão ainda mais 4 rodadas para o fim da competição. 8, 9, 10, 11, 12, mais 5 rodadas. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Fala para o time do Guarani para sair jogando aqui atrás. Quem domina é Rafael. Rafael empurra para a direita para o lateral Lucas. Lucas Justen tentou passe, a bola bateu, rebateu, sobrou para Lucas. Lucas empurrou entre as linhas para Denis Júnior. Ele acaba não dominando, corta aqui atrás. Fábio Sanches deixa o curtinho para Lua Dias. Para Ademilson que fugiu no comando. Lançamento do Netinho para ele. Saiu do gol, Gabriel Mesquita.
saiu no gol para fazer defesa, já sai jogando aqui para canhota com o Emerson e ele tem liberdade, carrega a bola, vem trazendo o Bugano por campo de ataque, ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira, agora ele pisa no break, empurra por dentro para Natan, Natan tem a posse de bola dominada no círculo central, abertura pela direita para Lucas Justen, tentou deixar curtinho para Luiz Miguel, passe foi errado, Luiz Miguel consertou, recuperou, ele sai da ponta, vem para meia, trabalha a bola com a perna esquerda, a bola prende no pé esquerdo do Luiz Miguel, ele acaba recuando para Natan, Guarani todinho no campo de ataque, tá 0-0 o jogo para você ligado na Rádio Bandeirantes, no FM em 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tem promoção rolando no YouTube, para você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, Natan para Matheus Sassaraná, recolhe do meio com o pé direito, lançamento para João Marcelo, boa bola, escapou o garoto pelo setor canhoto, encara a marcação, parou, prendeu, rolou na entrada da grande área para João Vitor, tentou na passagem, devolver para João Marcelo, a bola sai da área, volta para Emerson, para João Vitor, boa bola, dominou, linha lateral da grande área, bate cruzado e bate mal, pega mal na bola, direto pelo larinho de fundo, Vladimir. E tinham 3 jogadores do Guarani esperando o cruzamento, entre eles o João Marcelo e o próprio Luiz Miguel, optou pelo chute direto ali, o João Victor mandou a bola na rede pelo lado de fora. Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho do jogo, eu quero ouvi-lo, 0-0, como é que tá o jogo aqui no Brinco, hein, CH? O Guarani marca bem e toma as iniciativas do jogo, né? Tem personalidade, trabalha dos dois lados, mas falta a penúltima bola com um pouco mais de tranquilidade. Esse jogo amarrado, truncado, que cada posse de bola, o Água Santa demora uma eternidade para colocar a mesma em jogo, já era esperado. Olha o Guarani, Natan, entrada na grande área, uma bomba, golaço! Tem a 5 estampada na camisa, bola recuperada por ele, Natan, na intermediária, avançou 1, 2, 3 passos, na entrada da grande área, uma bomba com o pé direito, a bola entrou no ângulo, na forquilha, onde a coruja dorme, indefensável para o goleiro Igor Vinhas, está aberto o placar do Brinco, Natan se ajoelha, aponta para o céu e agradece, é a nação bugrina quem agradece a você, Natan, ele comemora, a galera bugrina comemora, então avante, 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 Bugrão, verde e branco são as cores da paixão, verde e branco são as cores do Bugrão, então olha lá a galera festejando, olha o povão vibrando, porque balançou a rede, é gol e é gol do Guarani, Natan, que bomba no ângulo, um golaço, 13 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, é o grito do líder, é o grito do segue o líder, tá registrado no Brinco, Guarani 1, Água Santa 0, Igor Vinhas, nem com hélice nas nádegas, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, que gol que nada, o golaço do Natan é esse, Vladimir Catarino. Ele que é um dos destaques do time no campeonato, né? Ele roubou a bola lá no meio campo e veio trazendo na intermediária. A defesa do Água Santa foi se afastando, marcando os demais jogadores. Aí ele decidiu chutar e meteu uma pancada na bola com uma curva incrível. Ela entrou no ângulo direito do goleirão Igor Vinhas, que nem tentou muito ir na bola, não dava para alcançar. Explosão do torcedor bugrino, Natan, golaço, tá na frente o Guarani 1-0. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein, temos um especialista aqui na transmissão, mas acho que nem o especialista chegava nessa bola, que golaço, hein, Gleger? Natan, foi pra rede, 1-0 Bugrão. Golaço, essa daí, nem Zorzinho, viu? Que pancada. E ele pega na hora que ela dá aquela subidinha, sabe? Deu uma levantadinha, ele pegou ela de primeira, golaço do Natan, abre o placar e o Guarani... Estava um jogo, apesar de muito equilibrado, o Guarani começava a evoluir um pouco mais, né? Marcar um pouco mais a saída de bola. Belíssimo gol, 1-0. Mereceu o resultado do Guarani, merece. Pisocol, marca-massas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 16 minutos cravados, primeiro tempo.
No brincão de ouro da princesa, tá lá no placar de LED, bonitão, modernão. Natan meteu lá dentro no ângulo direito do Igor Vinhas. 1 pro Guarani, 0 pro Água Santa e segue o líder, Edu Pinheiro. Olha, faltam 13 minutos para começar o clássico. Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians no 1º de maio. Intervalo em São Bernardo 0, no Horizontino também 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes, você ligado no YouTube e pelo FM em 85,7. Carlos Henrique, no momento em que você dizia, o Natan roubou a bola e uma bomba no ângulo, Bugrão está na frente do placar, CH. E dá pra falar que de maneira merecida, porque quem tá jogando é o Guarani, o Água Santa só marca. O Mesquita só pegou na bola porque tem esses lançamentos fortuitos. Não fez nada até agora a não ser marcar o Água Santa. O Guarani é melhor e pra mim merece o resultado. Aproveita aí, CH, e manda um grande abraço pro Giovanni, é com D. O Giovanni tá ligado, tá ao lado, sabe de quem? Do mito, Tuxê. Eles estão curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes e são fãzaços de toda a equipe, em especial são fãs do seu trabalho, viu, CH? Ah, muito obrigado, um grande abraço a todos. Quanto foi o 15 ontem? Foi 0-1, CH. 0-1. Eu falo que tem cabeça de burro enterrada, você não me ouve. Toma a providência, Boris. O Tuxê foi pro estádio, né? Daí deu ruim. Vem pro campo de ataque. Vem pro campo de ataque o time do Água Santa com Guilherme Lazzaroni, mais um que passou pelo futebol de Campinas. Cruzamento pro Neilton. Tentou de cabeça, tirou a defesa, a bola fica viva, afasta definitivamente o Emerson. Cruzamento perigoso do Guilherme Lazzaroni. Quase o Neilton, que não é tão grande assim. Meteu de cabeça lá dentro. Guarani recupera a posse de bola, vem bola Bugrão. Passe por dentro, recolheu o domínio dele, Júnior. Empurra por dentro para Matheus Saraná. Recolheu o domínio de volta, a bola e recomeça no campo defensivo. Empurra por dentro para Natan para Saraná. Já fugiu João Vitor no comando, empurrou no comando para João Marcelo. Vem na cobertura o Robles. Andrés Robles, recuando para o goleiro Igor Vinhas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, o que oferece o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Tem 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um lindo boné da Rádio Bandeirantes lá no YouTube. Preencha o formulário, participe, o sorteio dentro do apito final. A promoção é válida apenas com bola rolando para Guarani e Água Santa. E fique ligado no derby, hein? Derby no próximo domingo com muitos prêmios para você. Tem kit da Aroma das Ervas, tem kit do Iga Atacado, tem produtos da Mundial, tem boné da Rádio Bandeirantes. Tem ingressos do Termas de São Pedro. Vale a pena no próximo domingo a partir das 13 horas. Aqui tem lateral, o time do Água Santa para fazer a cobrança. O Água Santa que estreia hoje pintado. O jogo está parado, o árbitro está se dirigindo. Acho que até o banco do Guarani, Vladimir. Alguém reclamou. E o quarto árbitro dedurou. Bandeira, na verdade, dedurou. O árbitro vai até lá, né? Não dá pra... A gente... É o Maurício Souza. Diretamente ali com o Maurício Souza, a conversa do árbitro. E porque agora a regra determina o seguinte. Quem toma conta do banco é o técnico. Se alguém que tá sentadinho lá reclamar de alguma coisa e ele for identificado ou se houver algum tipo de bagunça no banco, desordem, está na regra que quem recebe o cartão é o Maurício Souza. Olha o time do Água Santa, cruzamento, a bola foi desviada, Gabriel Mesquita saiu do gol. Claro que eu exemplifiquei porque se tratava do banco do Guarani, mas o técnico que acaba recebendo o cartão amarelo. Então às vezes o técnico nem reclama, mas o auxiliar reclama, o preparador físico, algum jogador que está ali no banco e sobra para o árbitro. Ele quem tem que controlar o banco de reservas. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Depois do ataque do Guarani com o João Marcelo, limpou, fintou, pé direito, golaço! Estampada na camisa. Mais um golaço no brinco. Hoje só vale golaço. Ele recuperou na entrada da grande área, encarou o marcador, tem estrela, é predestinado, tá confiante, tá cheio de gás. Balançou pra cima do marcador, uma bomba com o pé direito no ângulo, agora no ângulo esquerdo. Repito, só vale gol bonito, só vale no ângulo, só vale na forquilha, só vale onde a coruja dorme. João Marcelo, a marca do artilheiro, cheiro do gol, e como tem estrela o garoto. Ele tem nome, o artilheiro tem nome
nome e sobrenome João Marcelo. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando. Olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede. É gol e é gol do Bugrão. Na marca de 20 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito. Grita comigo, nação bugrina. Tá registrado e tem mais, ó. Segue o líder, João Marcelo. Guarani 2, Água Santa 0. Aplausos para João Marcelo. Igor Vias de novo, nem com hélice nas nádegas. Você chegaria nela, hein? Não adianta chorar, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, só vale golaço, Vladimir Catarino. João Marcelo, tão pedido pela torcida depois dos 5 gols que fez na Copa São Paulo. Ele ganhou na dividida ali do Fábio Sanches, dominou e bateu uma pancada, um chute que não deu chances nenhuma de defesa para o Igor Vinhas. Se tem golaço do Natan, tem também do João Marcelo, que agora é o artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista com 3 gols. Amplia o Bugre 2-0. Que ano mágico desse garoto de apenas 19 anos. Está surgindo aí um grande centroavante. Ele está confiante, né, Gleger? Você vê que ele pega a bola e ele parte para cima, meteu no ângulo. Vou dizer uma coisa, hein? Temos um especialista aqui na nossa equipe, mas acho que essa nem você pegaria de novo, viu, Gleger? Ah, não tinha jeito. Aliás, eu gosto demais desse menino. Vou defendendo a presença dele entre os titulares desde lá da Copa São Paulo. Todo mundo se lembra. Ele tem um estilo, ele me lembra Luizão no início de carreira. Não tem nenhum comparativo, tá? Eu tô dizendo no biotipo, né, na personalidade, né? Você viu a matada de bola que ele deu? Deu uma matada de bola, levou para dentro, soltou a perna, golaço de artilheiro. Guarani merece o resultado, faz um belíssimo jogo a equipe bugrina. A galera ligada aqui no YouTube, quase 500 aparelhos conectados. Vamos dobrar ou tentar chegar pelo menos a 750, 700 aparelhos conectados. Aí eu passo aqui a galera que está participando conosco, dá uma registrada na galera que está conosco aqui na nossa arquibancada virtual. Metade do primeiro tempo, 2-0 para o Guarani. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, Cuiabá, tem muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tem mais Guarani para ataque, domina Emerson. Ele empurra na ponta em posição legal, recolheu, dominou Matheus Cesaraná, tentou a finta, chega, dobrando a marcação, Diogo Batista. A bola volta para Robles para Diogo Batista. Ele recolhe, domina, protegeu e jogou a bola para fora. Tá todo atordoado o Netuno, hein, Vladimir? Convenhamos, hein? É só apertar essa defesa do Água Santa. Se enrolou todinho agora na saída de bola. Deu de graça o escanteio para o Guarani. Guarani que ataca neste primeiro tempo pro gol do portão de entrada aqui da Avenida Imperatriz. Vem para a cobrança do escanteio, o time do Guarani, Matheus Sarará. Ele vem para a cobrança, o Emerson fica pertinho da bola, deu uma escapada ali o Emerson e o Sarará. Com o braço direito levantado, vem para a cobrança pelo setor canhoto. Pode pintar mais um. Guarani tá vencendo o jogo. Vem cruzamento lá dentro para a boca do gol. Subiu, tirou a defesa do Netuno do Água Santa. Sobra da bola, volta para o time do Guarani com o Natan. Natan empurra na ponta para João Vitor pelo setor direito. Ele recolheu, dominou, tem 3 para cima dele. Ele volta a bola e recomeça por segurança com o Emerson. Emerson deixa na ponta para Matheus Sarará. Sarará com o pé direito, meteu para Denis Júnior. O atacante saiu da área, acompanhado pelo Fábio Sanches. Leva para o fundo, prepara o cruzamento, evita a saída, linda jogada. Mas o campo acabou, mas ela desviou no Fábio Sanches. Aplausos da galera de bem com o time. Esta atmosfera entre torcedor e time. Guarani tem mais um escanteio para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sato pai, o Sato filho, Glauco Sato, eles que comandam a Aroma das Ervas. E o kit já está em mãos. Muito obrigado à família Sato. Mais um kit espetacular da Aroma das Ervas. Cruzamento lá dentro para a boca do gol. Tira a defesa do Água Santa. Sobra da bola para Luiz Miguel, que da entrada na grande área do Água Santa recua para o goleiro Gabriel Mesquita. Como tá 2-0, aí vale.
Bola recuada para o goleiro Bugrino. Gabriel Mesquita com o pé direito, devolve a bola para o grande ataque para João Marcelo. Fábio Sanches tirou, Robles completou. Diogo Batista vai atrás da bola, chegou, primeiro atento, recupera Emerson, leva para o fundo, vem Guarani, invadiu a área, rolou na entrada dela para Denis Júnior, chega roubando na hora H para recuperar a posse de bola o time do Água Santa. Sai jogando Lua Dias fez o passe na ponta para Netinho. Netinho tem a opção do Ademilson. Boa finta do Netinho, carrega a bola, tem Lua Dias no comando, se apresenta para o jogo Neilson. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, deixou curtinho pelo meio para Wesley Dias. Wesley abre pela direita, vem para apoio, timidamente o Diogo Batista recomeça no campo defensivo. A galera faz a festa no brinco, 2-0 para o Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo com 26, o Guarani está vencendo por 2-0, CH. Eu recebi meu kit aqui, rapaz. O jogo tá bom, o Guarani merece o resultado. Olha, tem cebola, tomate, orégano da Aroma das Ervas. Tem chimichurri, tomate, alho e manjericão. Você sabe que eu uso tudo isso, chimichurri, né? Chimichurri. Eu vou pra briga. Tem até tempero pra vinagrete. Deixa eu ver o que mais. Cebola, alho e salsa. Vamos ver o que tem mais. Pelo amor de Deus, isso aqui demora um ano pra usar e tudo. Aquela 7 vegetais. Muito obrigado à família Sato. Carlos Henrique vai aproveitar e muito. Jogo tá parado, cabeça meia dúzia, Guilherme Lazzaroni do Água Santa está caído no gramado. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 27,5 o primeiro tempo. Do Brincão de Ouro da Princesa nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Guarani 2, Natan e João Marcelo, Água Santa 0, Edu. Olha ela de novo, hein? Ela, a vedete, a chuva, né? A chuva no Ares, caiu uma água, meu amigo, ficou para 20 e 30. Rodinho também tem no Palmeiras, o Palmeiras é rico, mas tem rodinho, que nem os outros, passando o rodinho, 20 e 30 ficou o jogo. Eu tô desconfiado que deu problema no São Bernardo, ainda tá no intervalo aqui, São Bernardo nos um tiro 0-0, mas deve estar tentando muita chuva lá também, eu vou averiguar, o Boris. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes, a galera ligada, o Antônio Adorno, o Cláudio Saniel, quem mais aqui pelo YouTube, José Silva, o Gabriel tá também ligado, José Brás Ferreira, João Marcelo vai fazer 3 gols no derby, tá confiante o José André, Giovano, tem o Giovanni e tem o Giovano, tá lá em Maranguape, Ceará, assistindo pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Não esqueça, deixe o seu like, a Vânia Alves, o Paulinho tá por aqui, o Paulinho Berna, tá ligado na transmissão da Rádio Bandeirantes, tá o Demetros por aqui também. Meu amigo João Paulo Formaggio, lá da Caramaggio, tá sempre ligado, acompanhando a transmissão. Jogo reiniciado, Guilherme Lazzaroni já está inteiro. Faz o corte lá atrás, a zaga bugrina com Rafael. João Vitor tentou, domina a bola, escapou e foi embora. Já há algum tempo, antes inclusive do segundo gol do Guarani, tem um atleta bugrino no aquecimento. Ele tá ali nos cones. A gente fica de olho se alguém tá sentindo. Quem teve uma contusão no início foi o Luiz Miguel. Mas ele acabou se recuperando. É o visual Porfírio, aí. É alguém? Léo Porfírio que tá lá no aquecimento. Então é algum atacante, né? Provavelmente o Luiz Miguel. Vamos ficar de olho. O Luiz Miguel, o atacante do táxi. Tentativa de passe no comando para o time do Água Santa. Saiu bem do gol Gabriel Mesquita para fazer a defesa. Vamos chegar a 30 minutos. Quase 30 minutos deste primeiro tempo. E o quinto sinal já confirma. 8 da noite no horário oficial de Brasília. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Pegaram o Sarará. E quem pegou foi Wesley Dias, tá reclamando que não fez a falta, mas levantou o Sarará, Vladimir. É forte, né? O Wesley Dias tem uma coxa grossa, acabou derrubando lá o jogador do Guarani. O árbitro marcou a falta e deu uma bronca no camisa 11 do Água Santa. Tem o que? Uma coxa grossa? Não, ele é forte fisicamente. Ah lá, Roberto Carlos, é isso que você tá querendo dizer? Não, nem tanto também, não exagera. Não chega tanto. Não. Mas fica perto. Passa perto. Estaria ali no top 3 das coxas mais bonitas do futebol do Brasil, é isso, Vladimir? Eu nunca fiz esse levantamento, Boris, lamento.
Entendi. Bola pro time do Guarani, pra ser jogando com o Lucas Justin. Ele recolhe, domina no campo defensivo, tá cercado, marcado ali pelo Netinho, sai driblando por dentro numa zona perigosa e perde a bola. Neilton recupera, tocou pro Wesley Dias que não estava ligado. Chega bem na cobertura, recupera Matheus Sarará pro Guarani. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Denis Júnior aqui no meio campo. Acabou sendo desarmado, mas houve a falta do Lua Dias para cima do Denis Júnior. O time do Água Santa está pressionando, o Pintado também reclama. E no círculo central, o Denis Júnior está caído, Vladimir Catarino. E o árbitro distribui bronca, né? Enquanto não aplica cartão, tá dando bronca em todo mundo. Agora o Robles é quem tá bravo ali com a marcação da arbitragem. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. E o jogo 2-0, Bugano na frente, líder nesse momento do seu grupo, Gleger. E passou agora dos 30 minutos, né? Você vê que em 30 minutos o Guarani já praticamente traz uma tranquilidade para o jogo, né? Tem que estar muito atento. Futebol a gente sabe que é muito competitivo. E 2-0, quando dizem que 2-0 é um resultado perigoso, eu não acho. É perigoso, sabe para quem, Bolis? Para quem fica desatento, para quem fica sentado em cima do resultado, né? Para quem se desconcentra na hora que faz o segundo gol. Então tem que partir para cima o Guarani, manutenção de resultado, ok. Mas com concentração e com empenho e dedicação. E principalmente com a intensidade que iniciou o jogo. Água Santa veio para o campo de ataque, o Ademilson tentou enfiar a bola na ponta para o Guilherme Nazaruni, a bola foi desviada. Lateral já cobrado, Rafael Vaz é quem domina para o Água Santa. Volta a bola para Robles, o chileno empurra para Fábio Santos agora pelo setor direito. Se aproxima do meio campo, empurra por dentro para Wesley Dias. Vem na caça, vem na marcação, Natan, autor do primeiro gol. Bola recuada para Robles, ultrapassa a linha da marcatória, deixou ali no corredor. Chegou o Natan, opa, houve agressão, o árbitro vai puxar o vermelho. Está expulso Ademilson, atacante do Água Santa. Por agredir o Natan, a situação já era complicada, fica ainda pior. Robles, o árbitro expulsa o jogador do time do Água Santa, o Ademilson, camisa 9, Vladimir. Eu tive a impressão do Robles. O Robles está lá no meio, conversando com o quarto árbitro. Isso, exato. Mas agressão, né? Claro que questiona o time do Água Santa, fica todo mundo nervoso, mas o árbitro estava muito próximo ao lance, viu a agressão e aplicou o cartão vermelho. Netinho foi expulso. O 8, foi o 8, então não foi nem o 9 nem o 5, foi o 8. Netinho. Foi o 8, Netinho, CH, e a expulsão foi justa? Absolutamente, né? O cara tá maluco, ele meteu o cotovelo esquerdo na cara do jogador do Guarani. Absolutamente correta a expulsão, quis proteger, mas meteu o cotovelão na cara ali do Natan. Bela expulsão, correta expulsão. E como o árbitro mostrou direto o cartão vermelho, mesmo porque o Netinho não tinha cartão amarelo, o lance pode ser revisado pelo árbitro de vídeo, Vinícius Furlan. Se ele entender que a expulsão não era a melhor opção, o CH já colocou aqui, expulsão correta. Tem que manter o cartão vermelho. Mas só para explicar a regra, evidentemente, que o lance pode ser revisado pelo árbitro de campo. Pisocom, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocom, colou, ficou. Tanto é que ele vai provar o árbitro. O interessante é que o Netinho já estava descendo pro vestiário, né? O Pintado não, segura aí, calma. Vai ter revisão e vai acontecer realmente. Para você, Gleger, a expulsão deveria ocorrer ou não? Não, tem um braço ali, né, cara? Não sei se foi intencional. E aí é o critério, aí é a análise e a avaliação da arbitragem. Mas pra mim, tem o braço, tem o contato. Não sei se pra vermelho, tá? Eu acho que ele vai anular o vermelho. Se chamou, ele vai anular. A definição fica para o árbitro de campo. É ele quem tem a decisão, o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Ele está na cabine do VAR, orientado pelo árbitro de vídeo, Vinícius Furlan, que pediu para que ele revisasse o lance, se é cartão amarelo ou vermelho para o Netinho. No campo, ele mostrou o cartão vermelho. O Guarani está vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Lance em cima do Natan. O Natan está se recuperando agora. O departamento médico ali do Guarani, com massagista e também com o médico. O árbitro demora, não está com a convicção ainda. O árbitro de campo, Guilherme. Se expulsa, se mantém a expulsão do Netinho ou aplica o cartão amarelo. E o Pintado chamou todo mundo, né? Aproveitou o intervalo aí para conversar com os jogadores. É um tempo técnico. Bom, o árbitro fica ali mais de um minuto e ainda não tem a revisão. A galera fica naquela expectativa, se ele vai expulsar, se ele não vai expulsar. Fato é que o árbitro ainda não teve a sua decisão. Estamos no aguardo. Se o árbitro vai manter a expulsão para o Netinho
ou vai mostrar apenas o cartão amarelo? E como você disse, ele pode manter se for uma decisão dele, né? Ele é soberano. Ele não precisava sequer ter ido ao VAR se ele não achasse necessário. Mas a revisão está acontecendo ainda. Então, e ele está com muitas dúvidas, né? Porque senão já vai lá, olha no monitor, não tem dúvida, não tem, né, qualquer tipo de dúvida, tem sim a convicção e mostra o cartão vermelho, ou mantém o cartão vermelho pro Netinho. E aí, juizão, vai ou não vai? Agora vai. Agora ele vai. Vai ali, vai fazer aquele gesto. O cartão vermelho normalmente fica no bolso dos shorts. Eu acho que ele vai cancelar o vermelho, olha lá. Vai puxar, tá procurando o Netinho. O time do Água Santa tá dando uma pressionada. Aí tira o vermelho e aplica o cartão amarelo? Não. E aí, juizão? Amarelo, é isso. Então o Netinho segue no jogo, Vladimir. E a minha lista que eu marquei aqui, o Netinho, risquei o nome dele. O que eu faço agora? O problema é que eu fiz a mesma coisa. Mantém, né? Vamos deixar assim, vai. Netinho, portanto, mantido. O árbitro aplica o cartão amarelo pro jogador do time do Água Santa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, tem ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 2-0 para o time do Guarani, você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, pelas cercanias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, com som alto em bom tom, no FM em 85,7 e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o Água Santa, Brigão de ataque, bola para Lua Dias, ele mata o peito, coloca no terreno, foi desarmado, recupera João Vitor, Lua Dias fica caído, a abertura na ponta direita para Luiz Miguel, carrega a bola já no último terço do campo, encara a marcação, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou por dentro, pediu João Marcelo, encara a marcação de novo, Luiz Miguel não tocou, e na sequência... falta do Luiz Miguel, né? O Netinho caiu e segurou a bola. Abraçou a bola. Pra mim não houve falta ali do Luiz Miguel. Não, mas o Bandeirinha quis aparecer. Deu uma quebrada de galho também ali, né? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 37,5, primeiro tempo. Sétima rodada do Paulistão Sicredi 2025. Aqui no Brinco, vai dando bugrão. Guarani tem 1-2, Água Santa 0 e Tupinheiro. Então, Allianz Parque, muita chuva, seria 20 horas o início, ficou para 20h30 com o Rodinho ainda passando, tá? Lá no 1º de maio, em São Bernardo, parou com 38 do primeiro tempo, também muita chuva, deve retornar agora 20:10, 20:15, deve retornar. Lua Dias está caído, reclama que foi atingido ali pelo jogador do time do Guarani. E Lua Dias é experiente, ele está naquele migué ali para ver se o árbitro é chamado pelo árbitro de vídeo. Como não foi, o Rafael Vaz vai fazer a cobrança da falta. Estamos entrando no finalzinho do primeiro tempo, jogo enrolado nesse momento, mas o Guarani está vencendo por 2-0. Lançamento do Rafael Vaz, sai do gol Gabriel Mesquita, com o pé direito, devolve a bola aqui no campo de ataque. Vai brigar o Diogo Batista com o João Marcelo. Tocou na bola lateral do Água Santa, a bola voltou para João Marcelo, falta. Foi atropelado pelo Wesley Dias, o jogo está parado. Agora o time do Guarani quem perde cartão, Vladimir. No corpo do João Marcelo chegou o jogador ali, o Batista, né? Lateral da equipe do Água Santa cometendo a falta. Já está se recuperando o atacante do Bugre. O Guarani tem a falta na intermediária. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pelo YouTube a galera participa conosco e concorre a 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Mais um lindo boné da Rádio Bandeirantes. Participe no nosso canal, vai lá, preencha o formulário e no apito final sorteio. Promoção só vale com bola rolando. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani. Bola rolada do Emerson para Natan. Natan deixou por dentro para Lucas Justen. Olha para a entrada da grande área, pé direito, levantou para a boca do gol, tentou de cabeça. O Rafael escorou, João Marcelo brigou. Denis Júnior também, a sobra da bola, Luiz Miguel. O jogo está parado. Falta do João Marcelo, tá reclamando ali o zagueiro do Guarani, leva uma bronca do árbitro. Zagueiro central do Guarani, o Rafael. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com uma Desktop. A internet oficial do Guarani, da Ponte Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 a 1102. 40 minutos, primeiro tempo, tem falta o Água Santa para bater. O Netinho que foi expulso, mas depois do lance foi revisado e está em campo.
Ele vem para a cobrança na falta aqui pela meia direita. Tem a 8 estampada na camisa. Zagueiros altos do Água Santa. E são 3. Vão para a área. Fábio Sanches, Rafael Vaz e o Andrés Robles. Vem para a cobrança na falta o time do Água Santa com o Netinho. Tá 2-0 para o Guarani. Partiu para a bola pé direito. Cruzamento fechado nas mãos do Gabriel Mesquita. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, primeiro tempo. No brincão de ouro da Princesa, desce o time do Guarani. João Vitor, boa bola para Emerson. Entrada na grande área, levantou a cabeça, cruzou pra boca do gol. A bola passou pelo Luiz Miguel. João Marcelo ainda tentou, mas a bola saiu. Direto para fora, é tiro de meta para Igor Vinhas. Confirmando aqui no brinco, 7ª rodada do Paulistão Sicredi 2025. Guarani tem 2, o Água Santa não tem nada, Edu Pinheiro. No 1º de maio, com 39, primeiro tempo parou, muita chuva, agora estão voltando. Os jogadores voltando, vai ser retomado, está 0-0. Allianz Parque, também muita chuva, seria 20 horas, ficou para 20h30 o clássico Palmeiras e Corinthians. Lua Dias tentou o cruzamento, pegou muito mal, bola direto para fora, é tiro de meta. O Guarani chegou até a negociar uma permanência do Lua Dias, né, Vladimir? Mas não acabou tendo êxito na negociação. Como é que foi a negociação Lua Dias e Guarani? A questão financeira acabou pesando, né, Boris? Houve uma diminuição muito grande na receita do Guarani para esta temporada com relação ao ano passado, 50% pelo menos, e aí foi oferecido um salário menor ao Luan Dias, por isso não houve acordo. Vem para o time do Guarani com Rafael, levanta para Denis Júnior, chega por trás, Rafael Vaz para recuperar. Ele sai driblando ali por dentro, escapa a marcação do João Marcelo, pé direito na bola, enfia na ponta para Neilton, subiu a bandeira. Impedimento marcado, jogo paralisado, é posse de bola para o time do Guarani. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Carlos Henrique, o bate pesado, diz aí o CH, o que você espera para esta reta final de primeiro tempo? 2-0 para o Guarani. O jogo não tá parecendo que vai acontecer alguma coisa até o final, né? Os times diminuíram o ritmo. Olha o Guarani, João Vitor, entrada na grande área, rolou para Luiz Miguel, vai marcar, dominou, puxou para canhota, bateu no canto, espalma Igor Vinhas, na sobra, João Marcelo tentou no rebote, é gol! João Vitor! João Vitor tem a 10 estampada na camisa. Bola rolada de pé em pé. João Vitor para Luiz Miguel. Rolou para o atacante no táxi. Faz e me abraça. O Luiz Miguel ajeitou, puxou para a canhota, soltou uma bomba. O Igor Vinhas fez uma grande defesa. João Marcelo na sobra, tentou de cabeça, o zagueiro tirou. E aí ficou limpa para João Vitor. Esse não teve dúvidas. Na risca frontal da pequena área, encheu o pé direito. Amplia o Bugrão. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Ele tem a 10 de muita história, de muita tradição, de grandes craques que vestiram esta camisa. E hoje ele marca, faz a festa com a galera. Então olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou. Balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. João Vitor, 43 minutos de bola rolando do primeiro tempo, salta ao grito, grita comigo, nação bugrina, tá cheirando goleada, sinto cheiro de goleada no ar. João Vitor, Guarani, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Bugrão, 0 pro Água Santa. Igor Vinhas não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Os atacantes do Guarani envolveram totalmente a defesa do Água Santa, né? O Luiz Miguel recebeu lá na direita, trouxe para dentro, iria fazer o gol. Mais uma bela defesa do Igor Vinhas. Depois, na sequência, o João Marcelo também tentou de cabeça, corte parcial da defesa, aí não teve jeito. O João Vitor com muita força
mandou a bola para as redes, o Igor Vinhas ainda tocou, mas não impediu que ela entrasse. 3-0 Guarani. O Igor Vinhas salvou no chute do Luiz Miguel, mas aí não deu. Na sequência, o Guarani mete 3-0 CH. Você fala, o Guarani vai lá e marca, CH. Contrariar o comentarista. O jogo estava morno naquele momento, né? Mas individualmente o Guarani faz uma bela partida, principalmente seus jogadores de ataque. E a defesa do Água Santa é uma peneira, né? Eu não estou tirando aqui o mérito do Guarani não, que está jogando muito bem, merece os 3-0. Mas o Guarani, quando ele acelera, o Água Santa não dá conta. E se o Pintado não fizer alguma coisa para o segundo tempo, o Guarani vai terminar de atropelar. Tá atropelando já, né? O Água Santa na segunda etapa. O Água Santa que já foi atropelado na segunda rodada, né? Perdeu por Mirassol por 6-0 lá no Maião. Netinho vem para o grande ataque na entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, foi desarmado, a sobra da bola para o Diogo Batista, empurrou com o Ademilson muito forte, nem pro Ademilson, nem pro Lô Dias. É tiro de meta para o Gabriel Mesquita. Nessa, o Gleger, o Igor Vinhas até tentou, mas o rebote o João Vitor meteu lá dentro. Placar clássico do primeiro tempo, 3-0 para o Bugrão, Gleger. Que belo jogo faz o Guarani, né? O Igor Vinhas fez uma grande defesa, mas o Guarani está sempre bem posicionado. O esquema utilizado pelo Maurício deu muito certo, né? O Guarani pressiona, o Guarani não deixa a equipe do Água Santa jogar. Você vê que o Gabriel Mesquita, em momento algum, você falou o nome do Gabriel Mesquita. O Guarani domina o jogo. E tem mais um, olha o Denis Júnior na cara do gol, vai marcar, escolheu o canto, bateu e é gol! É gol, 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 do Bugre! Ele tem a 9 estampada na camisa. Fácil, fácil, parecia até treino. Bola recuperada, João Marcelo, 2 contra 1, ele apenas rolou para Denis Júnior, que teve a calma, a tranquilidade, teve tempo ainda de escolher o canto baixo esquerdo do Igor Vinhas, que atordoado, só protocolarmente pulou, mas nada pôde fazer. O Guarani massacra impiedosamente o Água Santa no brinco. Denis Júnior, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, marca mais um com a camisa do Bugrão que amplia. Então avante, 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 avante Bugrão! Denis Júnior! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. Denis Júnior, eu dizia, tô sentindo o cheiro de goleada no ar. E a goleada está lá, registrada. 47 minutos, primeiro tempo, salta ao grito, grita comigo, nação bugrina, é o líder do grupo B, no pré-derby, de fase do Bugrão, Guarani 4, tá registrado, Água Santa 0, Denis Júnior, Igor Vinhas, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol do Guarani, o quarto gol é esse, Vladimir Catarino. O Guarani tem 4 atacantes em campo, 3 deles já marcaram gols, um presentaço da defesa, né? Uma definição do Rafael Vaz ali com o jogador que é o Dias, o Wesley Dias. O João Marcelo foi esperto, deu o bote e fez o passe, uma assistência para o Denis Júnior, que com muita tranquilidade tocou no cantinho do Igor Vinhas, que aí nada poderia fazer mais uma vez. Virou goleada, virou passeio, 4-0 Guarani. No momento aqui o árbitro vai pedir a bola para terminar o primeiro tempo e vamos ouvir aplausos. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada no brinco. A galera faz a festa, ouça a galera nas arquibancadas do brinco, cantando, vibrando, feliz da vida. É o Guarani aplicando uma goleada impiedosa para cima do Água Santa só no primeiro tempo. Natan, João Marcelo, João Vitor e Denis Júnior. Guarani 4, não perca as contas. 0 pro Água Santa por aqui, a bola parou de rolar. Edu Pinheiro. Agora sim, cantando bonito, porque no começo tá um pouco desanimado e tal. Até quando tava 2-0, dava pra ouvir o locutor Ostomelo falar, dá pra ouvir o Ostomelo. Agora não. Agora a galera se inflamou. 4 belos gols, CH vai comentar, Gleger também. Tá aí o Fábio Sanches saindo, né? Pintado, a cara do Pintado quando tomou o 4º gol. Até encolheu, assim, já tem pescoço curto, né? Deu uma encolhida assim pra dentro, né?
passando vergonha. Oi, Catarino, vamos lá, diga uma coisa pra mim, tem torcida do Água Santa? Olha, Edu, eu vou contar, rapidinho eu tô contando ali, 2, 4, 6, 8, 10, exatamente 28 torcedores, deve ser família, pessoal da diretoria também tá ali no setor reservado à torcida visitante, Edu. Mas deixa eu te contar, era 18h20 mais ou menos, eu tava passando a Princesa do Oeste, né? Sentido quem vai pro bairro. Tava passando em frente ao Guarani, ali na altura da rua Uruguaiana, que pega a Uruguaiana lá embaixo, dá pra você ver o portão do visitante, né? Sim. Mas tinha um ônibus veinho, rapaz, escrito assim, Diadema, mas enorme. Eu falei, será que é o ônibus do Água Santa? Porque o ônibus do time mesmo, ele entra no estádio, né? Isso, não fica na rua, não. Ele entra no estádio. Então eu falei, o ônibus da torcida, veio torcida do Água Santa. Vou perguntar pro Catarino, fiquei quietinho. Não, mas aquele... durante o jogo, falar, no intervalo, vou perguntar. Não, mas tem torcedor. Nem encheu aquele ônibus, Edu, mas tem um grupo de torcedores do Água Santa já estão de cabeça cheia com esta goleada de 4-0. Só falta o ônibus que levaram numa volta, hein? Pelo amor de Deus, o ônibus é muito velho, Deus do céu. Bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu, até já. Olha, o Guarani joga com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael, Emerson Barbosa, Natan, Matheus Sarará e João Vitor, Luiz Miguel, Denis Júnior e João Marcelo. Joga na realidade com 4 atacantes, dizia até o Tigrão no nosso Sport em Debate. Não sei se o CH concorda. Vou começar com o CH. Enfim, meia de ofício não tem. Olha, pelo que eu percebi, foram 5 chutes, né? Porque o Igor Vinhas tentou pegar, mas na sequência teve o gol, o CH. Foram 4 gols e no quarto o Igor Vinhas defendeu, mas no rebote fez o 4º gol. Natan 1-0, João Marcelo 2-0, 2 chutaços no ângulo, João Vitor 3-0 no rebote e no 4º gol bem trabalhado também, 4-0 CH. Edu, eu até abri aqui os números do primeiro tempo para trazer para o ouvinte da Bandeirantes uma explicação dos números, por que está 4-0. Finalizações, 8 do Guarani. Sabe quantas do Água Santa, Edu? Nenhuma. Grandes chances do Guarani, 2, 3 escanteios para o Guarani. Fora desarmes, enfim, número de faltas que o Água Santa fez muito mais do que fez o Guarani. Resultado absolutamente correto para o time que está mandando no jogo. E não está mandando só porque fez 4 gols e mais nada, como diria aquele. Tá marcando pra caramba, o Água Santa não chutou uma bola no primeiro tempo, não é? O Guarani fez um primeiro tempo perfeito, perfeito. Marcou pra caramba, teve transição e fez 4 gols. Não tem muito segredo. E pra mim o destaque do primeiro tempo foi o João Marcelo. Nesse último gol do Dene aí, sabe quem fez o passe pra ele? Pra fazer o gol? João Marcelo, né? João Marcelo, não é? Que fez gol, menino de personalidade. Tá cada jogo subindo um degrauzinho e o Guarani fez um bom primeiro tempo, mais do que bom, não é? Um primeiro tempo perfeito de um time organizado e que tem o DNA do seu treinador, ofensividade. E você me perguntou se está jogando com 4 atacantes, sim, tem variação para 4 atacantes, mas o João Vitor às vezes tenta fazer ali o meia centralizado, mas é isso mesmo, em alguns momentos o Guarani joga num 4-2-4, Edu. Olha, é o seguinte, lá no 1º de maio, em São Bernardo, a partida é retomada. A 39 do primeiro tempo paralisou, somente agora retoma e tem pênalti para o Novo Horizontino, hein? O juiz marca pênalti a favor do Novo Horizontino, vai ser cobrado. 42 de jogo, primeiro tempo, 0-0 por enquanto. E no Allianz Parque, o que aconteceu? Aconteceu chuva também, né? Aliás, muita chuva. A federação, chuva de granizo, prejudicando o gramado. Então a federação confirmou o adiamento de pelo menos 30 minutos pelas condições do gramado atingido pela tempestade dessa quinta-feira na capital. Mas as fotos aqui são impressionantes. O gramado sintético do Allianz Parque. É brincadeira, mas nem o show do Roberto Carlos, se tivesse, seria adiado, viu? Vamos lá, 4-0-4, hein? Não me pergunte qual foi a última vez que no primeiro tempo o Guarani marcou 4 gols. Eu tenho que ligar para o José Ricardo Mariolani, hein? Nos arquivos aqui, vou tentar achar. Tentar, é brincadeira. Eu vou voltar com algum gol, fazer o seguinte. Você tem os 4 gols aí, Pedrinho? Tem os 4 gols aí? Vamos em homenagem ao João Marcelo. É o 3º gol dele.
é o menino de ouro por enquanto. Disputou a Copinha, marcou 5 gols na Copinha, ele fez um belo gol, né, porque foi no ângulo, o Fábio Sanches tentou cortar, sobrou para ele saiu da marcação, limpou e deu no ângulo. O Natan também, o Natan roubou e fez um belíssimo gol, tá? João Marcelo mais segundo, o João Marcelo ele participa do terceiro e ele que dá assistência para o Denis Júnior marcar o quarto gol. Então, devido à participação do João Marcelo, vamos ouvir aqui o segundo gol, vamos dar uma faturada, a gente volta com o segundo gol e na sequência o Greger Zorzinho comenta, por enquanto, hein, Guarani 4, Água Santa 0. Bandeirantes. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Tem rede balançando. É bola na rede. Leandro Bolis. Tá registrado. Depois do ataque do Guarani com o João Marcelo. Limpou, fintou, perfeito. Golaço!
na camisa. Mais um golaço no brinco. Hoje só vale golaço. Ele recuperou na entrada da grande área, encarou o marcador, tem estrela, é predestinado, tá confiante, tá cheio de gás, balançou pra cima do marcador, uma bomba com o pé direito no ângulo, agora no ângulo esquerdo. Repito, só vale gol bonito, só vale no ângulo, só vale na forquilha, só vale onde a coruja dorme. João Marcelo, a marca do artilheiro, cheiro do gol, e como tem estrela o garoto, ele tem nome, o artilheiro tem nome e sobrenome, João Marcelo. Avante, 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 Mogrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Mogrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou, a rede, é gol e é gol do Mogrão. Tá marca de 20 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado e tem mais, ó. Segue o líder, João Marcelo, Guarani 2, Água Santa 0, aplausos para João Marcelo. Igor Vias, de novo, nem convence nas naves. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Gleger, em homenagem ao João Marcelo aí, o segundo, o Natan fez o primeiro, João Marcelo segundo a 20 minutos, o João Vitor a 42, 3-0 e Denis Júnior aos 46, 4-0. Quando sai gol do Novo Horizontino, viu, Gleger? O juiz anulou o pênalti, que seria para o Novo Horizontino, e na sequência o Novo Horizontino marca lá no 1º de maio. 48 primeiro tempo, agora São Bernardo 0, Novo Horizontino 1 e aqui 4-0, Gleger. Esse é o Campeonato Paulista, né? Ô Edu, eu queria passar um desafio pra você aí, ver há quanto tempo que o Guarani não vira o primeiro tempo ganhando de 4-0. Faz tempo, pois hein? Esse, eu vou, é que o José Ricardo Marioni tá no brinco, tá ocupado agora, entendeu? Mas eu, para procurar nos papéis qual foi a última vez, que fez 4-0 e não tomou nenhum. Exatamente. Tem que ser exatamente 4. Vai Guarani, demorar, galera. O Guarani fez um belíssimo primeiro tempo, né, Edu? Fez um baita de um jogo, 4-0 no primeiro tempo, resultado impressionante, até de impressionar, porque a gente esperava um Guarani intenso, um Guarani pressionando, um Guarani jogando em cima do Água Santa, até porque tá jogando em casa, mas 4-0, olha, surpreendeu realmente. Falar o que, né, Edu? Vai comentar o que? O time fez um belíssimo primeiro tempo, o Água Santa não deu um chute no gol, Gabriel Mesquita não pegou na bola, então o Guarani manter isso aí, manutenção de resultado, tentar ampliar o placar, dá até para tentar, claro, por que não? É a hora, agora é a hora, né, do Maurício oxigenar alguns jogadores, agora é a hora de poupar alguns jogadores, tá 4-0. Aí é controlar o jogo e sair por abraço. Para mim, uma belíssima partida do Guarani e a gente tem a expectativa agora de que o Maurício possa agir com inteligência, e ele é inteligente, né? De tentar agora dar uma oxigenada nesse time do Guarani. Belíssimo primeiro tempo. E eu tava aqui, Edu, fiz a pergunta para você, mas tava aqui matutando, né? Não me lembro, não, de ter visto o Guarani ir pro intervalo 4-0 do placar, Edu. Muito bem, exatamente. Deu uma paradinha aqui porque tá tendo alteração. O Catarino, não sei se dá pra falar agora, senão ele vai falar no início aí do segundo tempo. Sim, já dá, Edu. Alterações. Dá pra falar, Catarino? São 2 de cada time, né? No time do Água Santa, saiu camisa 7, Neilton, entrou 25, Mike 25 no lugar do Neilton, e saiu Luan Dias, entrou 18, Davi Gomes. No Guarani, saiu Lucas Justen, entrou 22, Cauê Rafael, e saiu Natan e entrou 20, Anderson Leite. Muito bem, vai começar o segundo tempo, hein? E o show na Bandeirantes vai continuar por enquanto. Guarani 4, Água Santa 0. E para o show continuar, é ele mesmo, o moço de Piracicaba. Obrigado, Edu Pinheiro, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar aqui no brinco. O Guarani atacando pro gol do portão de entrada no primeiro tempo, agora ataca pro gol do placar eletrônico com fome de gols. Já meteu 4 no primeiro tempo, vai em busca de mais gols na etapa final. 2 alterações, portanto, de cada lado. O Água Santa, que já sofreu uma goleada impiedosa na segunda rodada por Mirassol,
busca, evidentemente, evitar uma nova goleada. Quando apita o árbitro, saída com o time do Guarani. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui no Brinco. Conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Rádio Bandeirantes, no FM em 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Início do segundo tempo do Brinco, placar de 4-0 para o time do Guarani. Para você que está no YouTube, está rolando a promoção. Já já eu explico porque aqui o João Vitor recupera a posse de bola. Deixou de calcanhar para João Marcelo, foi desarmado. A sobra da bola volta para o time do Guarani. Matheus Sarará limpa o lance e recomeça com o Rafael. Com o pé direito, ele recua para o goleiro Gabriel Mesquita. Tá valendo 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Tá calorzão para você aproveitar ainda o verão. E mais um lindo boné da Rádio Bandeirantes. A participação é válida através do YouTube. Você entra no nosso canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem todas as coordenadas e tem um formulário para você preencher com seus dados. Só vale a promoção com bola rolando. Você preenche e estará concorrendo a estes prêmios que serão sorteados dentro do apito final, que terá o comando do Edu Pinheiro. Então participem todos os jogos do Paulistão. Teremos brindes da Rádio Bandeirantes para você no nosso canal no YouTube. Aproveite e deixe o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E fique ligado na transmissão de domingo, hein? A transmissão do Derby 209. A partir das 13 horas, a bola rola às 16 no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Guarani, Guarani Ponte, com muitos prêmios para você, hein? Muitos prêmios, fique ligado. Aqui vem o Água Santa, programa de ataque. A primeira chegada, o cruzamento para a boca do gol. Sobrou para Mike, ele bate, foi travado, mas não valeu o lance. Quando houve o lançamento para o Davi Gomes, ele já estava impedido, Vladimir. Mas a conclusão da jogada também não foi legal, né? O Mike acabou não acertando o chute, mas o lance já estava impugnado. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. CH, eu começo com você e estas duas alterações que o técnico Maurício Souza faz, as entradas do Cauê Rafael e do Anderson Leite, para as saídas do Lucas Justen e também do Natan que estava pendurado, então ele fica apto para jogar o Derby 209, CH. Além de pendurado, hoje... Olha o Guarani chegando, bola aqui na ponta para João Vitor, recolheu, dominou, encara a marcação, dominou, limpou, tentou levar para o fundo, encarou, voltou, rolou para Denis Júnior, fora da grande área. Mas abertura para Cauê Rafael, destaque do Guarani na copinha. Ele recua e recomeça com o Rafael. Rafael para Cauê Rafael, recolheu, dominou no corredor, boa, a bola metida para Anderson Leite, ele tem a posse de bola dominada, passo vai para sobre a bola, tempo do cruzamento, a bola bate no Robles e sai. Lateral para o time do Guarani bater, já o CH completa o seu raciocínio. Comecinho do segundo tempo, placar de 4-0 para o time do Guarani. O Grão tem lateral para bater, vem o Cauê Rafael, pertinho aqui do tobogã. Sai da marcação para receber o Luiz Miguel. Tem a opção do Denis Júnior. Se mexe também Anderson Leite. No fundo para Luiz Miguel. Ele trabalha a bola com a canhota e arranca um escanteio. Porque o último a tocar da bola foi o jogador do Água Santa. Primeiro escanteio do segundo tempo é pro Guarani, Catarino. Que já não tem tanta pressa assim na cobrança, né? Tá no ritmo mais lento. É o Luiz Miguel quem tá chegando lá pra cobrança. Luiz Miguel vem para a cobrança do escanteio. Vamos chegar a 4 minutos do segundo tempo. O Guarani busca o quinto gol. O quinto gol aqui no Brinco. Para você que está chegando agora, o Guarani meteu 4-0 no primeiro tempo. Luiz Miguel vem para a cobrança. Pertinho da bola também o Matheus Sarará. Autorizada a cobrança. Setor direito. Bola rolada. Luiz Miguel para o Sarará. Levantou para a boca do gol. Tira Rafael Vaz. No peito do Denis Júnior de primeira. Ele bate a bola. Passa lambendo a trave e vai embora. Quase o João Marcelo conseguiu o desvio que seria fatal, Vladimir. O Deni bateu pro gol, né? Mas o João Marcelo tentou aproveitar, mas a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta. Agora sim, CH completando seu raciocínio, as entradas de Cauê Rafael e de Anderson Leite no Guarani. Hoje o Natan é o principal jogador, na minha opinião, de meio campo do Guarani. Está sendo poupado de maneira inteligente pelo Maurício. E o Anderson, que está entrando no lugar dele, precisa ganhar ritmo de jogo. É um jogador experiente. E eu não sei se vai jogar o derby, mas ele vai ficar à disposição. Então tá certo o técnico do Guarani de dar a minutagem necessária para o Anderson. Na lateral direita, descansa o Lucas, coloca o Caê. Eu acho que não deve ter problema no setor. Ô Vladimir, teve mais uma na Água Santa, né? O camisa 15 tá em campo, acho que foi embora o Wesley Dias, não foi isso? O William, né? Tá em campo, exato. O Wesley Dias saiu, é que a placa acabou não sendo levantada.
Então foram 3 alterações e o Pintado acaba de tomar cartão amarelo. É só o William, né? William, isso, camisa 15. Então saiu o Wesley Dias com a 11 para a entrada do William. Com a 15 foram 3 alterações no Água Santa. E para você, Gleger, Cauê, Rafael e Anderson Leite em campo no time do Guarani. Tava falando agora há pouco, né? Agora era hora de oxigenar o time, né? De trazer essas mudanças. Né? Dar uma descansada em alguns jogadores. O Natan é um baita do jogador e o Justin também. Vai lá, bola. O Pintado tá expulso. Pintado seguiu reclamando, foi expulso, tá expulso o Pintado na sua estreia no Água Santa. Depois da cara dele no quarto gol, o Edu Pinheiro disse isso. Cara, impressionante. Não tinha outro caminho pro Pintado. E que chicotada, hein? Na estreia, 4-0 no primeiro tempo. Tá expulso, portanto, o Pintado. O Vladimir, do time que tá em campo, o time que começou o Natan era o único pendurado. Aliás, o Sarará também, né? O Sarará prossegue em campo. Tem mais alguém? Não, só o Sarará agora dos que estão em campo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, segundo tempo. Do Brincão de Ouro da Princesa, 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Capra tá ligado, José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani. Aqui uma chegada mais dura do William. O árbitro teve que entrar no meio do William com o Emerson, porque os dois estavam se estranhando. Ele marcou a falta para o Água Santa, mas o William não gostou. E vai dar cartão. Se levantou e ficou bravo o Vladimir. Isso, e vai dar cartão ali pro camisa 15. O William tá amarelado, o jogador do Água Santa. Completamente descontrolado, né? O time do Água Santa aí com esse resultado. Confirmando, o Guarani tem 4, Água Santa 0, Edu Pinheiro. 1º de maio, muita chuva, o jogo parou, retomou e o gol do Novo Horizontino, gol do Jean Irmer. Agora intervalo, São Bernardo 0, Novo Horizontino 1, Allianz Parque, muita chuva, era começar 20 horas, começou 20h30 e agora é gol do Palmeiras, hein? A 8 minutos, Maurício marcou, em Palmeiras 1, Corinthians 0. Vocês estavam falando aí sobre goleada, eu não me recordo do último jogo que o Guarani fez 4 gols no primeiro tempo. Mas eu me recordo, Edu, que o Água Santa levou 7 aqui em Campinas. Estava nesse jogo, levou 7 da Ponte, 7-2. 2016. Naquela ocasião. Levou 7 gols aqui em Campinas. 7-2, foi pela Série A1, né? Foi Paulistão, 2016. Levou 7 gols em Campinas o time do Água Santa naquela ocasião. Será que hoje é o Guarani quem vai meter 7 gols no Água Santa? Vamos aguardar. Placar de 4-0. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É lateral para o time do Guarani bater a quebra direita com o Cauê Rafael. Próximo domingo tem o derby. E o derby, você já sabe, é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Todo o timaço de Carlos Batista mobilizado para levar a emoção do futebol. 4 da tarde, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Guarani e Ponte Preta. No último derby, o Bugre venceu. Gol do Matheus Bueno pelo placar de 1-0. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. O Água Santa iniciou a rodada na zona do rebaixamento. Com esse resultado, prossegue na 15ª colocação com apenas 4 pontos. Guarani iniciou a rodada, ou este jogo, com a 9ª melhor campanha. Vai subindo, tanto é que está ultrapassando o Santos. Santos na reestreia de Neymar ontem, empatou por 1-1, esse resultado foi bom para o Guarani. Santos tem 8, o Guarani está vencendo o jogo, deve vencer, né? Difícil imaginar que o Água Santa vai virar o jogo. O Guarani vai para a liderança com 10 pontos e não só isso. Fica muito próximo do seu primeiro objetivo, que é a permanência na elite do futebol paulista. E, consequentemente, já vamos ter pelo menos um derby garantido em 2026. Afinal de contas, a Ponte também já tem a pontuação 12, né? 12 pontos com as vitórias, as 2 últimas vitórias. Ontem, diante do Noroeste, já tem 12 pontos a Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, 2 opções para você. Tem em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Apenas colocando um asterisco, né, o Catarino, porque o regulamento do Campeonato Paulista, se for mantido, a possibilidade dos 2 times estarem no mesmo grupo, daí a gente não teria o derby. Isso. Já pensando lá na frente, né? Agora a gente tá com 10 pontos, tem mais 5 rodadas para fazer no mínimo 2. É difícil imaginar um rebaixamento por time do Guarani, mas aí a gente vai ter que esperar
para aí sim ter pelo menos um derby garantido. Como foi no ano passado, né? Não tivemos no ano passado. 8h45, faltam 15 minutos para as 9 da noite. Vem o time do Água Santa, cruzamento para Ademilson, a bola passa por ele, sobra aqui na ponta para Davi Gomes. Recolheu, dominou, entrou no intervalo, tá cheio de gás. Encara a marcação do Cauê Rafael, que vai afastando, ele tentou passar na ponta para Guilherme Lazzaroni. Tabelou com o próprio adversário, voltou para Davi. Recolheu, dominou, joga com as meias baixas. Empurra pela meia para Netinho, falta. Anderson Leite deu uma cutucada, cometeu a falta. Tá reclamando ali o Netinho com o próprio companheiro, né? Pensei que ele tava bravo com o Anderson Leite, mas não. Tá bravo com o Davi Gomes, que demorou pra tocar pra ele. Falta perigosa pro Água Santa, Vladimir. Falta cometida pelo Anderson Leite, que participou apenas de alguns minutos do primeiro jogo do Guarani, né? Saiu machucado naquela estreia contra o Botafogo. De lá pra cá, em atendimento no departamento médico, agora tá de volta o Anderson Leite. A falta é pro time de Diadema. E tem que ter pelo menos um lance de perigo, né? Para o quadro, a defesa ou a sorte do jogo, porque senão será vetado pelo nosso departamento de produção. Afinal de contas, até o presente momento, nós não tivemos nenhuma grande defesa. Tivemos aquela do Igor Vinhas, mas no rebote o João Vitor meteu lá dentro, então não vale. Pode ser agora, o Gabriel Mesquita está orientando a formação da sua barreira na trave direita. Tanto é que o Gleger, o nosso especialista, está com as pernas esticadas. Até agora não conceitou nenhuma defesa no jogo. Tem falta perigosa do time do Água Santa para fazer a cobrança. Vem Netinho para a bola, pertinho da bola também está o Rafael Vaz. Ele pega bem com a canhota, sprint Rafael Vaz. Barreira formada, meio esquerda, falta para o Água Santa, 4-0 para o Guarani. Partiu Rafael Vaz, pé canhota, a bola ficou na barreira. Entrada na grande área, voltou para Davi. Cortou, limpou, fintou, bateu, foi travado. Tem jogador do Água Santa caído dentro da grande área. O árbitro mandou seguir. Tentou tirar a zaga bugrina, sobra da bola, volta para Netinho. Netinho recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou com o pé direito. Que bola atravessada, perigosa para o Diogo Batista. Apertou na marcação o João Vitor. Recuou para o Igor Vinhas, que estava fora do gol. Ele recuou fora da grande área, domina com o peito, coloca no terreno para Fábio Sanches. Deixou curtinho para o Diogo Batista. Sai driblando, perdeu a bola. Tá fora do gol, Igor Vinhas por cobertura. Tava parado já. O árbitro havia apitado. Foi um golaço, hein? Foi um golaço do Denis Júnior, um pouquinho depois do meio campo, viu o Igor Vinhas adiantado. Eu até parei de narrar, porque o Igor Vinhas não foi correndo, né, para evitar a cobertura. E pintou até um cartão ali. Pro Denis Júnior. Denis Júnior? Isso, o Denis Júnior tá amarelado. Ele chutou a bola, é isso? Não, acho que porque ele reclamou, talvez, né, de que não deveria ter acontecido a falta. Tive a impressão que foi por reclamação. Quem ficou caído aqui na área foi o Robler. Tá caído o camisa 5 do Água Santa. É isso aí, o Capra tá ligado, tá curtindo a nossa transmissão. Eu disse pra você 4-4, né, Capra? Disse pra você 4, tá 4-0 pro Bugrão. Natan, João Marcelo, João Vitor e Denis Júnior. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. O jogo vai ser reiniciado. Tinha um jogador ali do Netuno caído. Tá reclamando até agora com o árbitro que ele queria o pênalti, né? O árbitro não deu. Bola pro time do Água Santa com Rafael Vaz. Meteu o lançamento aqui na ponta pro Davi Gomes. Ele dominou, encara a marcação do Cauê Rafael. Balançou, girou na entrada da grande área. Chega bem Cauê. Trava, recupera pro time do Guarani. Sai jogando por dentro pro Sarará. Sarará para João Marcelo. Tentou a finta. Diogo Batista tocou na bola. Foi fintada agora. João Marcelo escapou na sequência do lance. A bola saiu no carrinho do Fábio Sanches pelo setor esquerdo defensivo. É lateral pro time do Guarani bater. Pouco mais de 13 minutos e segundo tempo. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Alô, Jorge Igor, grande narrador, tá sempre ligado nas transmissões da Rádio Bandeirantes. Aqui vem Bugrão, a chance do quinto gol. João Marcelo carregou na entrada da grande área, rolou pra ninguém. Chega Guilherme Lazzaroni fazendo o corte. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Falta em cima do William, bem na faixa central do gramado. Tem falta, o time do Água Santa para bater. O Netuno está perdendo o jogo pelo placar de 4-0. Água Santa vice-campeão paulista em 2023. Bola aqui na ponta do Netinho para Guilherme Lazzaroni. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, voltou no corredor para Netinho. Netinho levantou no comando para Mike. Chega para fazer o corte aqui atrás. Lucas Rafael leva a bola para a linha lateral. Tentou bater contra o corpo do seu adversário. Não conseguiu, mas de qualquer forma ele tirou. A bola volta aqui no meio para o Rafael Vasque. Recomeça para o time do Água Santa. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte Preta em 2025. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Tá barato demais. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br. É internet de ótima qualidade e fique ainda mais conectado.
pelo YouTube na Rádio Bandeirantes. Você participa e interage conosco. Vem bola pro grande ataque o time do Água Santa com Diogo Batista. Tentou passe, acabou errando na sequência do lance. O Guarani não deu prosseguimento. O João Vitor não dominou. É lateral pertinho do banco ali do Guarani. Já cobrado pelo time do Água Santa. O jogo é concentrado nesse momento no campo ofensivo do time de Diadema. Bola para Rafael Vaz. Tentou passe errado. Jogou pro Maurício Souza. Bola de graça lateral pro Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, eu confirmo. Guarani tem 4, é isso mesmo, torcedor. Não perca as contas. 1, 2, 3, 4 a 0 pro Água Santa e do Pinheiro. Allianz Parque, 18 minutos de Palmeiras 1, gol do Maurício, Corinthians 0. Lá no 1º de maio, 3 do segundo tempo, hein? São Bernardo 0, Novo Horizontino 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Foi flagrado, já eu falo quem foi flagrado. Aqui o Guarani recupera a posse de bola na ponta para Luiz Miguel, o atacante do táxi, voo de táxi, é o Luiz Miguel, quem recolhe, domina a linha lateral da grande área, encara a marcação. Ele trombou com o jogador do Água Santa, a bola voltou para João Vitor, tentou a finta, o Luiz Miguel segue caído, a bola ficou em cima dele. Se ele se levanta, ele consegue girar e bater pro gol. Agora tá se levantando o Luiz Miguel. Ele tentou ir de táxi, mas aí apareceu o caminhãozão do zagueiro do time do Água Santa e recuperou, né, Vladimir? Caiu ali o Luiz Miguel, mas nada aconteceu, né? Tudo normal no lance. Viu aí que você foi flagrado pela diretoria, hein? Atrás do gol defendido pelo Gabriel Mesquita, hein? Flagrado como? Através de foto. Olha, rapaz, que bom, hein? Eu digo pra você, fica lá. Bola para o Luiz Miguel, ele recolheu, dominou, parou, prendeu, tentou passar o comando. Chica Guilherme Lazzaroni para fazer o corte. Alô, Júnior Coimbra, acabou de mandar mensagem aqui no Instagram do Leandro Boles, no @LeandroBoles com 2 L's e S. Filho do grande Zico, grande Júnior, tá feliz da vida com a vitória parcial do Mugrão. Junião, tá ultrapassando o Santos de Neymar. Liderança do grupo B neste momento com 10 pontos o Guarani. Domina o Mugrão com Lucas Rafael, empurrou na ponta, a chance de mais um. João Marcelo tá livre na área. Emerson recolheu, dominou, rolou para João Marcelo, corta na hora H, defesa. Voltou o Denis Júnior do canto, mais um golaço! Pedido. Bandeirinha, você não poderia ter marcado esse impedimento, porque foi um golaço do Denis Júnior. Bandeirinha marcou impedimento quando o Emerson Barbosa foi lançado. Agora os jogadores do Água Santa discutem. Quase sai no tapa ali o Ademilson com o Diogo Batista, viu, o Vladimir? Segundo golaço do Denis Júnior no jogo, né? Mais uma vez anulado. O árbitro imediatamente, o assistente levantou a bandeira marcando o impedimento e o árbitro confirmou. Claro, as linhas são traçadas, né? Mas tive a impressão de estar impedido sim o Emerson. Já pensou se ele dá esse gol, CH? Seria um déjà vu pro narrador, né? Porque foi um golaço do Denis Júnior, meteu de novo no ângulo. Os caras estão caprichando no alvo, hein, CH? O Guarani tem um futebol de inspiração hoje. Eu não entendi por que ele anulou esse gol de qualquer maneira. Já vi duas vezes. Ele deu impedimento do lateral, do Emerson, né? Ele deu impedimento do Emerson, foi um golaço, cara. Aliás, noite dos golaços, né? O Guarani tá jogando futebol de muita inspiração. O time tá muito bem, realmente. Tô achando que eu vou narrar esse gol, hein? O árbitro ali no centro do gramado, o lance está sendo revisado. Linhas traçadas, o Denis Júnior do rebote após o cruzamento do Emerson. Fábio Sanches cortou, a bola voltou ali no corredor. O Denis Júnior meteu no ângulo, tá confirmado o impedimento. Não vou narrar, esse eu não vou narrar, viu, Catarina? Mas vai narrar mais alguns hoje, viu? Olha, vai mudar o Guarani, Boles. Tá saindo outro pendurado, né? Sai Matheus Sarará e entra 18 Caio Melo. Caio Melo também tá voltando de contusão com a 18 no lugar do Sarará. E aí, Kleger? É aquela pergunta protocolar. Age corretamente o Maurício Souza em poupar o Sarará? Afinal de contas, ele estava pendurado e fica apto pro derby? Mas sem dúvida nenhuma. Aliás, cara, que golaço do Denis Júnior aí. Eu levantei a bola pra você, né? Você viu, rapaz, né? Eu vou dizer uma coisa. Eu levantei a bola pra você. Colocar no lugar do Igor Vinhas hoje, meu Deus do céu, cara. Ele não tá vendo a cor da bola. Impressionante. Agora, rapaz, a bola aqui a bola do Rafael quase acertou no meu topete, hein? Achei que ia pegar na cabeleira, hein? Rapaz, quase deu um bico na bola, quase veio aqui dentro da cabine. Protege aí que não pode tocar nada. Cuidado pra não coçar também, viu? Que às vezes vai meter a mão pra coçar, não pode. Não, tá aqui o sprayzinho, ó, doutor. O treinador Bugrino em dar uma oxigenada no time. Valeu, Gleger. Pra quem tá no YouTube, ó, o doutor Flávio Giardiello
Tá aqui, ó. Passa o sprayzinho, hein? Passa o sprayzinho aí, aqui. garoto. É uma aí. espécie de cristal. Cristal, não pode mexer. Não pode É mexer. isso aí. E eu vou lá pro Mundial, hein? Mundial de topete. Estaremos juntos lá. Tá confirmado Vai ser em pra Bangkok, Tailândia, né? Isso, Tailândia. É, Bangkok. Vai ser na Tailândia. É isso aí. E quem vai ser o próximo da equipe a aderir, hein? Tem palpites ou não, Gleger? Cara, o problema, eu acho que deve ser o Tigrão. Agora o problema eu é que tem que ser anestesiado. Você imagina se o sugestão. Tigrão começar a conversar lá com os caras lá do cabelo, né? Eu 3 tenho dias pra fazer o implante. Eu tenho uma sugestão, Boris. Fala aí. Qual? Vai. Danilo Capucci. Seria uma boa. Olha o Água Santa chegando, tiro de fora da área, defendeu Gabriel Mesquita. Segura firme o goleiro do Bugrão. Atenção técnica, não foi tudo isso, mas é pra ajudar o Edu Pinheiro, porque foi um chute fraquíssimo do Netinho que o Gabriel Mesquita. Mas acho que valeu, né, Edu? Valeu, acho que valeu, essa valeu. Agora chegou, foi lá. valeu. Não, valeu. Então entra, pelo menos uma, né, Edu? Senão, evidentemente, o nosso quadro estaria hoje sem vez. Mas como o Gabriel Mesquita acabou defendendo, vai pro quadro a defesa ou a sorte do jogo. Tá bom, Edu? Se tiver só essa, a gente já passa. Mas tudo bem, vou guardar. Tá bom. Amarelo. Pra quem? Fábio Sanches, zagueiro do Água Santa, cometeu falta ali pra cima do Denis Júnior, tá amarelado. Aliás, os CH são muitos jogadores que passaram recentemente pelo futebol de Campinas, mas como caiu o futebol do, pelo menos pra mim, na minha opinião, gostaria de ouvi-lo, claro, o Gleger também, do Fábio Sanches, né? Chega toda hora atrasado, claro que tem os méritos do time do Guarani, um time rato, né? Um time leve. Esse tipo de lance mostrou isso, né? Chegou atrasado, cometeu a falta no campo defensivo do Guarani, meteu o cartão amarelo, o árbitro nele. Aliás, ele e o Rafael Vaz fazem uma partida horripilante, né? Jogadores lentos. Já na partida contra a Ponte ganhou em Diadema 1-0. O Fábio Sanches fez uma péssima partida, além de pênalti. Ele nem não conseguiu, saiu da Ponte, foi pro Botafogo, não se firmou e vive um inferno astral gigantesco. Uma péssima fase do bom Fábio Sanches, mas ultimamente precisa melhorar. A galera segue participando e torcendo conosco, a galera bugrina em especial, tem a galera que seca, mas hoje tá difícil para os secadores, hein? Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a Silvia Lemes, Paulo, Chaquiuaua, é bugre, deve vai ser legal. Um torcedor verde sempre conosco, o Guarani vai chegar gigantesco pro derby, a galera já concentrada no derby. A galera curtindo a nossa transmissão. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tá 4-0 pro time do Guarani. Aliás, o doutor Flávio Giardiello colocou lá no contrato do implante capilar. Na sua primeira transmissão, ele que é bugrino, toda a família Giardiello aqui de Campinas, vocês são bugrinos, tava lá em uma das cláusulas do contrato. No primeiro jogo que o Boris for narrar, com o topete novo, tem que narrar pelo menos 4 gols do Guarani. Então não vou ter que pagar a multa rescisória, porque tá lá no placar. Como é que tá o jogo, hein, Vladimir? 4-0. E quem é que mexeu? Uma mudança de cada, né? No Guarani saiu o Denis Júnior, entrou 17, Matheus Regis. Matheus Regis, 17 em campo. E no Água Santa saiu o Netinho, entrou 19, Gabriel Silva. 19, Gabriel Silva. Muito bem. Mais duas alterações no time do Guarani, né? Uma no Guarani e uma no Água Santa. Vem para o Água Santa com o Rafael Vaz, pé canhoto, a bola meteu aqui na ponta para Guilherme Lazzaroni, pouco mais de 23. Impedido, Lazzaroni, o jogo tá parado. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Tá rolando a promoção, brindes para você no YouTube, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um lindo boné da Rádio Bandeirantes. É pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você preenche o formulário e vai participar com seus dados ao sorteio que ocorre dentro do apito final. Promoção é válida, sua participação até o apito final do árbitro. Quando o árbitro apitar, não vale mais. E o sorteio dentro do apito final. E fique ligado na nossa cobertura do Derby 209 no próximo domingo, com muitos prêmios para você. Tem o kit de aroma das ervas, do Iga atacado com muito chocolate para você. Tem também produtos da Mundial, tem termas de São Pedro, tem boné, tem muita coisa para você na transmissão do Derby da Rádio Bandeirantes no próximo domingo. Você já sabe, claro, Derby é muito mais Derby aqui na Rádio Bandeirantes. 4-0 para o Guarani, domina o Emerson. Ele tentou sair driblando, perdeu a bola para o Davi. Davi recolhe, domina pelo setor direito, parou, prendeu, pensou na margem do campo, tentou a finta. Emerson dá o bate, a sobra da bola, volta para Matheus Regis para o Guarani. Empurra na ponta para João Vitor, tá livrinho. João Marcelo foi para a entrada na grande área. João Vitor meteu para João Marcelo.
Marcelo. Posição segundo, bandeira legal. João Marcelo dominou, puxou pro meio direito, ele bate e não tá valendo. O Bandeirinha foi com aquela convicção de que marcaria impedimento, mas ele tem que esperar o protocolo, né, Vladimir? Tem que esperar terminar o lance para saber o que aconteceu, mas estava claro o impedimento nesse caso. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Aliás, no churrasco do PK na última segunda-feira tinha linguiças da Seara, ô Vladimir? Claro, não pode faltar. Eu levei. Quem mais? O Lé? O Lé levou? Lé levou, não. Lé levou pão de alho. Coltão da massa. Levou panceta. Panceta? Panceta. Entendi. E os irmãos Cabelinho? Levaram batata. E aqui o Água Santa fará mais uma alteração, a última. Sai o Diogo Batista, que não tem nada a ver com o nosso Carlos Batista, claro. Entra aí a Inayan 17 no lugar do Diogo Batista. Peraí, com Y? Com Y. Y e o tio sobre o último A. Inayan. Inayan. Qual é o número dele? Ele é o 17. Inayan. Portanto, com a 17 no lugar do Diogo Batista. Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Sai pro jogo o time do Água Santa com o Lazzaroni. Ele empurra por dentro, deixa o curtinho para o William. William aqui na esquerda para Davi Gomes. Recolheu, dominou pro time do Água Santa. Ele parou, prendeu, ele pensou em recua para Rafael Vaz. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 26,5, segundo tempo. No tique-tac do tempo de bola desta, eu confirmo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa é goleada. Só vale gol bonito, hein? Guarani 1, 2, 3, 4 Bugrão, 0 Água Santa, Edu Pinheiro. Allianz Parque em 29, primeiro tempo, Palmeiras 1, gol do Maurício, Corinthians 0, lá no 1º de maio, 14, hein? 14 segundo tempo de São Bernardo 0, Novo Horizontino 1. Tô com a ficha aqui do Inayan, viu, Gleg? Inayan Caire Alves Cardoso, ele tem 25 anos, é natural de Jales. E estava no Atlético em 2024 e chegou, portanto, pro time do Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista. É que você não me chamou para conceituar aí o grau de dificuldade daquela defesa do Gabriel, né? Me perdoe, Gleg, me perdoe. 6,25. 6? Repita. O grau de Ele se deu ao trabalho. Ele se deu ao trabalho de dar essa nota. 6,25. Nossa, Leandro, segui aqui o protocolo, tô errado? Não, tá corretíssimo. Pois não, CH. Eu queria voltar no assunto, vou requentar o assunto do churrasco aí que vocês estavam trocando figurinhas. Isso, foi do PK. O Catarino está me ouvindo, né? Sim, claro, CH. Ah, entendi. Quem que levou batata no churrasco? Batata e salsicha. É os irmãos Cabelinho, levaram batata. Repita. Os irmãos Cabelinho, eles são aqui de Campinas, levaram batata no churrasco. Eu vou dizer uma coisa pra você, CH, não é lenda, não é verdade, tá? Aqui vai embora pro campo de ataque, o time do Guarani tá procurando mais do Inayan, ele foi eleito o melhor lateral direito da Série A2 do ano passado pelo Velo Clube. Teve destaque, tá em campo o Inayan. Vem embora Luiz Miguel, levantamento pra boca do gol, cortou Inayan, sobra da bola, quase ficou pro Cauê Rafael. E o Luiz Miguel tá pedindo alteração, hein? Tá pedindo para esperar agora, colocou a mão na coxa. Tem mais uma aí, o Guarani, né? A nota do Gleger foi 6 e quanto? 6 e alguma coisa aí. Há pouco teve uma bola respingada aqui atrás do gol, eu fiz uma defesa aqui, acho que a minha nota é maior do que essa aí que o Gleger deu para a defesa do Gabriel. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. A nossa equipe técnica mais técnica do seu rádio hoje com Lucas Pessoa, com Pedro Pessinato, PP. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, técnica de externa, Gilberto Sufi, ainda contundido, ainda no DM. Mas em breve estará apto também para o futebol. Equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Mas não tá nem na transição ainda, tá no DM ainda. Não, ainda tá naquela fase final do departamento médico. Ah, entendi. Por falar em DM, o DM do Guarani está em campo, Vladimir. Isso, departamento médico em campo e vai ter alteração, né? Vai ter a última mudança. Me parece o Isaac tá ali conversando com o técnico Maurício Souza.
deve ser o último a entrar nesse time do Guarani. Quer dizer, o Léo Porfírio fez aquecimento desde praticamente o primeiro minuto de jogo, daí quando o Luiz Miguel de fato vai sair, ele não vai colocar o Léo Porfírio, é isso, né? Até porque o técnico Maurício quer dar uma movimentação aos jogadores que estavam fora, né, Boris? Então, por isso a opção pelo Isaac. Olha, me parece ser uma contusão muscular, o Gleger que já esteve lá dentro e conhece o riscado, e aí pode ser um desfalque já pro derby, né? Tem pouco tempo de recuperação, se bem que agora ele levantou da maca ali. Mas o Luiz Miguel, tô de olho desde o primeiro tempo, né? Tava sentindo uma contusão no comecinho do jogo, houve a necessidade do atendimento médico. O problema é na posterior da coxa direita do Luiz Miguel. Ele tá colocando a mão na posterior e agora o médico vai sinalizar para trocar. Então troca, talvez aí por precaução, né, Gleger? Aquela história, né? Para não aumentar a lesão, ele acaba optando por sair do jogo. O Luiz Miguel bastante aplaudido pela galera. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Até para evitar ter um jogo importante na próxima rodada. E para mim, Bolis, esse jogo contra o Água Santa já está definido, né? 3 pontos aí para o Guarani, vitória, só o Guarani controlar o jogo e já pensar na próxima partida que é no domingo e que é o maior clássico, né? Contra o seu maior rival. Aqui domina o time do Guarani com Caio. Caio Belo empurra por dentro, tabelou com João Vitor, de novo para Caio, ele cortou, limpou, fintou para Cauê. Rafael domina, levanta a cabeça, deixou curtinho para João Vitor, entrou de um dos gols do Guarani. O Bugano tá vencendo por 4-0. Tentativa do Caio no comando, muito forte o passe para Matheus Regis. Corta Rafael Vaz, rebate aqui atrás Rafael do Guarani. O Guarani coloca no chão, bola para Caio Melo, recolhe, domina, faz a inversão da direita para a esquerda, a bola chega no lateral Emerson. Emerson no terreno de letra boa, devolução do Isaac, acabou de entrar, meteu na ponta para Emerson, chega o Inayan para fazer o corte. Recolhe, sai jogando por dentro para Robles. O chileno fez o passe curtinho para o William. O William tenta evoluir por campo de ataque, combatido pelo Isaac. A bola sai, lateral foi no grito, já cobrou rapidamente. Deixou curtinho o passe para o Mike. Mike recolheu, dominou, fez o passe para o William. William cortou, recolheu, dominou e volta para Fábio Sanches. 31 segundo tempo, 4-0 para o Guarani. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Já o apito final aqui na Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Tá rolando o derby paulistano. Domingo tem o derby campineiro, tá rolando o derby paulistano no primeiro tempo. Palmeiras tá vencendo por 1-0, gol do Maurício. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, CH, comentarista Bandeirantes, como é que foi o Luiz Miguel que acabou de sair no time do Guarani, CH? Regular, correu bastante, o time todo foi bem, né? Mas ele participou, né, pouco das principais jogadas de ataque, mas fez um jogo bem regular, sem comprometer com toda certeza. Mas agora o professor Maurício tem aí tem uma dúvida cruel, né, para o jogo de domingo, né? Esse Denis Júnior entrou muito bem, tá voltando o nosso queridíssimo, né, Matheus Regis, que é um jogador que dá conta do recado. Enfim, as opções do Maurício aumentaram muito. Boris. É isso aí, são as opções, né? O leque de opções do técnico Bugrino. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes com o timaço do Carlos Batista, aqui desce Inayan, pé direito na bola, aí deu ele tentou cruzar ou chutar, foi um chutamento, direto pela linha de fundo, pegou na bola e não foi o Inayan não, foi um outro jogador que tentou o cruzamento, o Gabriel Silva, Vladimir. Tentou o cruzamento buscando aqui no segundo pau, né? Tava chegando para tentar o cabeceio aqui o Mike. A bola foi muito forte, sem direção, linha de fundo, o tiro de meta. Tá calor aí embaixo, Vladimir, porque aqui na cabine, cara, tá insuportável. E agora tem o cabelo, né? Tô de cabelo novo e eu sinto mais calor. Como é que tá o tempo aí, Vladimir? Não, tá abafado, Boris, tá abafado, né? Não tem nem aquele ventinho peculiar aí das noites desse período do ano. Aqui tentou o Guarani, programa de ataque, Anderson Leite brigou, chegou primeiro Fábio Sanches, está preso, encurralado, leva a bola para a linha lateral, tentou bater contra o corpo do Bugrino, não conseguiu. Aí chegou o Lucas Rafael, tocou na bola, a bola saiu lateral para o Água Santa. O Água Santa que tem o Pintado hoje fazendo a sua estreia, ele já foi expulso. O auxiliar do Pintado está ali à beira do campo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Lançamento para Ademilson, segundo bandeira em posição legal, chega bem na recuperação, Rafael. Toca na bola, tem velocidade, o zagueiro colocando para fora, a galera aplaude. Lateral, setor direito pro Água Santa. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Quer saber mais? Experimente. Água na boca, dá ou não dá? Encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like, ainda não é inscrito, não vacila não. Se inscreve lá, deixe o seu like, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Bola recuada pro goleiro Igor Vinhas, não tá fácil não, né, Igor Vinhas? Levou 4 na sacola, sai jogando curtinho ali pra Fábio Sanches, empurra pra William devolve pra Fábio Sanches. Se o outro chegar pro Fábio Sanches, o capitão do Água Santa, disser o seguinte: ô Fábio, eu vou terminar agora, você aceita? Ele pegaria na hora, hein, Catarina? Ah, sem dúvida, né? Não quer mais nada com o jogo, até o Água Santa, na verdade, não quer. Não é que não queira, não consegue, né? E agora o árbitro marcou uma falta e vai pintar cartão. Ademilson. Agora tá amarelado, camisa 9 do Água Santa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadasерvas.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 35 minutos e meio, segundo tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, vai dando o Guarani pela 7ª rodada. Todos os gols no primeiro tempo: Natan, João Marcelo, João Vitor e Denis Júnior. Guarani tem 4-0 pro Água Santa, Edu Pinheiro. Segundo tempo de São Bernardo 0, Novo Horizontino 1, 39. Primeiro tempo, Allianz Parque, Palmeiras 1, Corinthians 0. E tem promoção, hein, Boris? Quando terminar o jogo, termina a promoção. É a promoção da Rádio Bandeirantes em todos os jogos da Rádio Bandeirantes do Campeonato Paulista. Hoje 4 ingressos para o Termas Water Park de São Pedro. Olha, sensacional. O local existe já há algum tempo, mas foi completamente reformado. Hoje é praticamente um resort. É um local muito legal, agradável, bacana, principalmente no calor. 4 ingressos para você curtir com a família, mais um lindo boné da Rádio Bandeirantes. Participe! Reta final, só vale com bola rolando. Quando o juizão apitar, o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, termina a promoção. Lembrando que o sorteio acontece dentro do apito final. Você tem que entrar, participar, preencher o formulário com seus dados e aí você estará participando. Em Guarani, João Marcelo recolheu, dominou, tentou passe para Matheus Regis. A bola passou, sobrou aqui na ponta para João Vitor, com a 10 estampado na camisa, cheio de moral. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém, recuou curtinho para Cauê Rafael. Sai na marcação, Davi, perdeu a bola, o Cauê não houve nada não. Cauê Rafael vacilou. Domina Davi Gomes, carrega a bola, tem Ademilson, Mike abriu, dominou, clareou, entrada na grande área, rolou na ponta para Mike. Mike na área, preparou o cruzamento, cruzou para a boca do gol, tira a zaga bugrina. Foram 2 jogadores do Guarani para a mesma bola. Quem acabou tirando foi o Emerson. A sobra da bola volta para João Vitor para sair jogando aqui atrás. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Amanhã, na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia, tem os donos da bola. Com a matéria completa deste jogo, a vitória do Guarani, a grande vitória. O Guarani vai para a liderança do Grupo B. Neste momento, estaria garantindo a sua classificação na primeira colocação. E o que isso significa? Enfrentaria o Santos de Neymar aqui no Brinco, em jogo único, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Amanhã, meio-dia, no comando de Carlos Batista, com seu timaço de comentaristas, tem os donos da bola na tela da Band Mais TV. Chamou, falou, CH. Você sabe que esse posicionamento muito inteligente, demonstrando muita experiência do nosso Catarino atrás do gol, né? Eu, quando era repórter, sabe o que eu fazia? A primeira coisa que eu entrava dentro do campo, eu observava onde estava a câmera principal das televisões. Como eu tinha, hoje não pode mais. Eu tinha um patrocínio de uma churrascaria. Era gigante o símbolo no peito do Carlos Henrique, não é? Aí eu ficava sempre, aqui nas sociais, sempre onde o Catarino tá, no segundo pau do goleiro do gol de entrada do Brinco de Ouro. Toda hora aparecia na transmissão e o patrocinador adorava, viu, Catarino? E você acha que eu tô aqui à toa, né, CH? Aprendi muito com você e aprendo ainda, por isso exatamente estou nesse ponto. Mas qual é o seu patrocínio? Qual é o seu patrocínio, Vladimir? I love you, RB. Não, I love you. Você puxa saco demais. Qual era o seu, CH? Vilas Churrascaria. Bom demais, hein? Já pensou uma picanha agora?
mal passada, meu Deus. Vem embora, programa de ataque, o time do Água Santa. Abertura na ponta para Davi, Davi recolhe, domina, vai carregando a bola na entrada da grande área. Pé direito, colocou boa bola para Mike, Mike dominou na área, tentou, limpou, foi desarmado. Na sequência do lance, o Cauê Rafael explodiu a bola no marcador, voltou para ele, ele conferiu. Aliás, não foi o Cauê não, foi o Lucas Rafael, meteu a bola para fora e agora tá sentindo câimbras ali, o zagueiro Bugrino tá sentado no gramado. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Grande problema hoje dos repórteres, né, naquela época legal, bacana no rádio do CH, por muitos anos à beira do campo, né, acompanhando de perto. Hoje a federação restringe muito o trabalho da imprensa, principalmente das emissoras de rádio, né? Um rádio tão importante para o desenvolvimento do futebol no Brasil. Veja só o caso mais recente. A federação não está permitindo que as emissoras de rádio de Campinas cadastrem 2 repórteres para um derby de 2 equipes da mesma cidade, o que é profundamente lamentável, né? E o pior que temos associações, e às vezes as associações dos cronistas não agem em favor da imprensa, ou agem, mas em vão. Aqui o Rafael Vaz foi fintado, é falta pra cima dele. Matheus Regis fez a finta e vem cartão pro quarto zagueiro do Água Santa. Caçapa cantada, né? O Matheus Regis passou a bola também e o Rafael Vaz chegou com tudo ali no corpo do atacante do Guarani. Amarelo pra ele. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. O Bugrão em busca do 5º gol aqui no Brinco. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. A informação na Bandeirantes. Olha, empata o Corinthians, 43, primeiro tempo, Allianz Parque. E Yuri Alberto, aos 42. Palmeiras 1, Corinthians também 1. Empata, portanto, o Timão na reta final do primeiro tempo. O jogo começaria às 8 da noite. Muita chuva em São Paulo. Começou às 8h30. 1-1 tá lá. Aqui tá 4-0. Guarani busca o 5º gol. Caio Melo vem pra cobrança. O Emerson atravessou todo o campo. Veio aqui no setor direito. Pediu pra cobrar, mas o Caio Melo disse não. Eu tô com moral. E quem vai cobrar, tô confiante, sou eu. Caio Melo vem pra cobrança. Pé direito na bola, atenção, levantou pra boca do gol. Corta lá dentro, Rafael Vaz. A sobra da bola pro time do Guarani com o João Vitor, que recua pro goleiro Gabriel Mesquita. Pisocal, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece o riscado e já esteve lá dentro. O Gleger, na sua opinião, quem chega melhor pro clássico? Pro derby do próximo domingo? A Ponte, que vem de 2 vitórias fora de casa, ou o Guarani, que depois de 2 derrotas está aplicando uma goleada para cima do Água Santa, hein, Gleger? Então, Bolis, não dá para dizer, né, cara? Já disputei inúmeras vezes esse clássico, que é para mim um dos maiores, de maior rivalidade do Brasil, e a gente sabe que não dá para apontar quem tá melhor, quem não tá. Já vi muitas vezes o time que está muito melhor na tabela, no campeonato, e perder. Então, assim, para mim é sempre muito equilibrado, para mim não tem favorito, mesmo o jogo sendo no campo da Ponte. E para você, CH, a mesma pergunta, quem chega melhor para o clássico do próximo domingo? Sem ficar em cima do muro, agora que os times estão se organizando, os dois, né? Eu acho que os dois chegam fortes, vai ser um grande jogo. Agora quem vai vencer, eu não tenho a mínima ideia. Imperdível no próximo domingo, 4 da tarde, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli, ao derby 209. O 210 vai ser na Série C. Bola recuada para Igor Vinhas. Pé direito, ele tira de qualquer maneira, a bola caiu no Guilherme Lazzaroni. Mata o peito, coloca no terreno, levantou a bola para Mike, chega de cabeça para cortar Rafael. Na sequência, o Vaz protege no limite, a bola sai. Lateral pro Água Santa, cobrada aqui pela esquerda. Rossi Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, tem ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rossiautopeças.com.br. Rafael Vaz com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, a bola chegou livre, leve, solta para Ademilson, que já empurrou na ponta para Gabriel Silva, encara a marcação do Emerson, vem Água Santa, dominou a linha lateral da grande área, bateu cruzado, espalma Gabriel Mesquita, na sequência Cauê Rafael coloca para fora, no chute cruzado de Gabriel Silva, Gabriel Mesquita cai no canto e evita o gol que poderia ser o de honra do Água Santa.
Vladimir Catarino. Pouco acionado o Gabriel Mesquita, né? Quando foi, fez a defesa e o Cauã colocou pra fora, escanteio pro Água Santa. Escanteio pro time do Água Santa cobrar, vem o Inayan pra cobrança do lateral, ou melhor, o lateral vai pra cobrança do escanteio. Tem escanteio o time do Água Santa pra cobrar 44, pé direito na bola, levantou pra boca do gol, vem o desvio de cabeça, essa ficou fácil nas mãos do Gabriel Mesquita. Essa acho que dá pra conceituar, hein, Gleger? Dá pra conceituar essa defesa e também a nota. Grau de dificuldade dessa daí mais alto, né? Essa daí realmente foi mais alto o grau de dificuldade, 7,75. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste. E tem ainda Iga Atacado na Mega Loja em Sorocaba. Quase 45 minutos. Será que o árbitro vai terminar com 45 ou vai subir a placa? O quarto árbitro tá ali preparadinho. Pois não, o Edu? Quem foi que chutou essa bola aí? Foi Bom, eu vi aqui de cima o Gabriel Silva. Não sei se o Vladimir Catarino achou que foi outro jogador. Acho que foi o Gabriel mesmo, né? Foi pra fita, Gabriel Silva, né? Serve. Isso, certo, tá bom. Beleza, muito obrigado. Subiu a placa, vamos até 47. Então você tem mais 2 minutinhos para participar da nossa premiação, né? Dos nossos brindes, da nossa promoção do YouTube da Rádio Bandeirantes. Assim que o árbitro apitar o final do jogo, termina a promoção. A galera já tá no clima do derby. Olha isso aí, ó. É o derby pra galera bugrina, já começou, é o derby 209 no próximo domingo no estádio Moisés Lucarelli, 4 da tarde. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte Guarani. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Ô Boles, chamou, falou. Esse jogo 4-0 me lembra a minha pessoa, né? Chego em casa agora depois do jogo, lá está a minha amada esposa. 4-0, dava pra fazer mais, mas também dá pra guardar pra próxima, né? Dá pra, evidentemente, procurar uma situação melhor, né, Vladimir? Sabe como é que é? No guardar meio de semana, energia pra próxima, nunca se sabe quando vai ter essa facilidade. Fim de semana tá chegando aí, sabe como é que é? Aí é protocolar. Vem embora o Guarani, João Marcelo tentou para Matheus Regis, afasta, tira a defesa, sobra da bola, fica para o William. William recolheu, dominou, girou para cima na marcação do João Marcelo. Para, prende, olha, pensa, observa, já o apito final. Vamos eleger o craque do jogo. Tem os quadros, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem as notas dos comentaristas, vão gabaritar. E aqui o Ademilson carrega, a bola vem trazendo o Água Santa, que vai permanecendo na zona do rebaixamento. Vai conquistando mais uma vitória o Guarani, mais uma derrota. O time do Água Santa no Campeonato Paulista. Paulistão Sicredi 2025. Domina o William, ele parou, prendeu no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada, acabou! Goleia o Guarani no brinco no pré-derby. 4 pro Guarani. 4 gols do Bugrão no primeiro tempo, 0 pro Água Santa. Guarani volta a vencer na competição e segue o líder, porque com a vitória o Guarani vai para a liderança do seu grupo agora com 10 pontos, ultrapassa o Santos e Neymar. Aqui deu Bugre, Vladimir Catarino, um destaque desta vitória do Bugrão dentro da nossa jornada esportiva. Com a divulgação do público, né? Público total de 3.969, 3.969. Foram 3.519 pagantes, 450 não pagantes, uma renda de R$ 102.610. Guarani se reabilita, né, Boris? Depois de 2 derrotas, volta a vencer e retoma a liderança do Grupo B. É isso, valeu Vladimir Catarino, parabéns ao Guarani, grande vitória, os seus jogadores comemoram com a galera. Você que esteve no YouTube, terminou a promoção dos ingressos, tá bom? Então, consequentemente, daqui a pouquinho no apito final, nós teremos o sorteio dos ingressos. A galera vai deixando o brinco, feliz da vida, grande vitória do Guarani pelo placar de 4-0. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, porque na sequência vem aí o Edu Pinheiro comandando o apito final e até já!
Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Pessoal, está encerrada a promoção, portanto, vocês que foram no YouTube, agora encerrou o jogo, acabou, a bola parou, acabou a promoção, né? É assim, você vai no YouTube, lá nos comentários tem um formulário, você clica, abre um formulário, preenche, pronto, já está concorrendo. Então já terminou o jogo, terminou a promoção, tá bom? Sempre com bola rolando. Daqui a pouco sorteio de 4 ingressos para o Termas de São Pedro. E mais um lindo boné da Rádio Bandeirantes. Ah, eu ia perguntar, o Catarino falou no finalzinho. Público! 3.969, 3.900, renda 102 mil. Foi tudo no primeiro tempo, viu, Gleger? Natan, há 13 minutos, ele recuperou, ele roubou, prosseguiu, chutou de fora da área no ângulo. Um golaço, há 20 minutos, João Marcelo dominou, saiu da marcação, na entrada da área também no ângulo, 2-0. Aí, a 42, João Vitor faz 3-0, aí foi uma triangulação, João Vitor para Luiz Miguel, que chutou, Gurvig defendeu, João Marcelo tentou de cabeça, a zaga salvou, sobrou para João Vitor, que fez 3-0. E a 46, o Denis Júnior, marcando 4-0, foi o João Marcelo que dá assistência para Denis Júnior. E aí, o goleiro saiu, tocou no cantinho, 4-0, segundo tempo. Teve um gol anulado do Guarani, seria também um golaço, o Denis Júnior também no ângulo, coitado hoje do Igor Vinhas, e uma boa defesa aí do Gabriel Mesquita, a 43. Então hoje o comentário de vocês em 2 blocos. Primeira análise do jogo, daqui a pouco você vem com o craque. A pergunta de sempre, né, análise do jogo, e uma segunda proposta, né, de resposta, pergunta é se o Guarani, se o Maurício Souza achou o time para o derby. Hoje o Guarani não entrou com meia de ofício. Guarani com Mesquita no gol, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson Barbosa, Natan, Matheus Sarará e João Vitor, que também não é meia, é atacante João Vitor. E 2 volantes. E na frente Luiz Miguel, Denis Júnior e João Marcelo. 4-0 no Água Santa, Gleger. Você quer que eu fale se ele encontrou o time ideal agora ou é depois?
depois. Ah, tá. Por gentileza. Edu, Guarani fez um grande jogo, né? Fez um grande jogo. A gente dizia que seria uma partida difícil, seria um jogo complicado, né? Estreia do Pintado. E foi totalmente contrário, né? Foi até uma certa facilidade. Primeiro tempo, o Água Santa não deu um chute no gol. Mas aqui não dá para tirar o mérito do Guarani, que jogou, que pressionou, que teve intensidade, que estava concentrado no jogo, que não deu espaço. O esquema implantado pelo Maurício deu muito certo. Deu muito certo. Ah, Gleger, mas o Maurício não tem um camisa 10, não tem um armador. Pô, se ele jogou sem armador e meteu 4-0, se ele tivesse com armador, quanto seria, não? Então, assim, Edu, é por isso que eu sempre digo, tem às vezes o posicionamento do jogador, às vezes a execução daquilo que foi determinado no treinamento, é o que dá certo, né? É o posicionamento, se posiciona. 2 linhas de 4 em alguns momentos, outros o João Vitor vinha para dentro para fazer uma espécie de meia, né? Organizando por ali, o Sarará às vezes saía, o Natan, o Natan fez um golaço, chutando de fora da área. Então, assim, não precisa você ter um camisa 10 para vencer um jogo. Você precisa estar bem posicionado e você precisa executar aquilo que foi treinado e determinado. E foi o que aconteceu com o Guarani hoje. Não tem nem muito o que comentar, né? Um jogo, né, emblemático da equipe do Guarani, que vai se firmando, que vai tendo um crescimento. E eu dizia, né, olha pra você ver como é que é. O Guarani tomou 4 do Palmeiras e reverteu hoje metendo 4 no Água Santa. Ele recuperou, né, tudo aquilo que aconteceu com ele na partida contra o Palmeiras, recuperou hoje. Eu dizia ainda, é a hora, é o momento, é o jogo do Guarani recuperar, né, a autoestima, recuperar aquilo tudo que aconteceu na partida contra o Palmeiras. Então, parabéns ao Guarani, parabéns ao Maurício Souza, e eu gostei demais do que vi, viu, Edu? Eu acho que ele começa a encontrar um jeito de jogar, as peças que têm entrado bem. Você vê que manutenção de resultado, o Guarani passou o segundo tempo tranquilinho. Teve aquela defesa ali do Gabriel Mesquita, né? Uma mais fácil, a outra um pouco mais difícil, mas tranquilo, mantendo a bola em alguns momentos, segurando o jogo, invertendo de um lado para o outro, o famoso manutenção de resultado. Ah, mas o Guarani podia ter goleado o Água Santa. Nem precisava disso. 4-0, né? Tirou os caras que tinham que tirar, os que estavam pendurados, os que estavam cansados, oxigenando o time, porque sabe que no próximo jogo é duro, é importante, né? É um clássico, é o maior clássico, é a maior rivalidade do futebol brasileiro, e aí, certinho, o trabalho do Maurício Souza hoje foi perfeito, coroado com uma belíssima vitória, Edu. E se ele achou o time pro derby? Ele encontrou o time pro derby. Pra mim, não muda uma peça. Pra mim, é exatamente esse time aqui, ó. Vou repetir, Mesquita, Justin, Rafael, Lucão, Emerson, Natan, Sarará, João Vitor, Luiz Miguel, João Marcelo e Denis Júnior. Pra mim esse é o time do derby, Edu. Olha, o São Bernardo empatou, hein? Teve um pênalti pro São Bernardo, o Vitinho cobrou, o goleiro Ayrton defendeu no rebote, Hugo Sanches empata a 40 segundo tempo. Tá 1-1 lá no Prêmio de Maio, São Bernardo e Novo Horizontino, e no Allianz Parque estamos no intervalo de Palmeiras 1, Corinthians também 1. Oi, CH, Guarani 4, Água Santa 0, foi tudo no primeiro tempo. Natan a 13 minutos, João Marcelo a 20, João Vitor a 42 e Denis Júnior aos 46, com público de 3.969 com 102 mil de renda. O Guarani jogou para merecer vencer por 4-0 ou mais. O Guarani fez um jogo perfeito. No primeiro tempo, o time do Água Santa não deu um chute no gol do Guarani. Além de ter marcado 4 gols, um time equilibrado, com calma, rapidez na transição e ofensividade. O Guarani atacou pelo lado esquerdo, o Guarani atacou pelo lado direito. Quando teve o apoio dos laterais, também foi muito forte. Mas o grande segredo do jogo foi no meio campo. Mais uma vez, o Natan fez uma partida excepcional. Além do primeiro gol, aquele golaço que ele fez, bola recuperada, limpou e bateu com a perna direita, ele comandou o meio campo, que teve o Sarará também ao lado dele, colaborando e jogando bem. A surpresa desse meio campo, né, foi o João Vitor, entrando por dentro, ora fazendo uma composição aí de 4 no meio campo com o Luiz Miguel, mas
tudo coadjuvado e muito bem pelo João Marcelo na frente, além do Denis Júnior. O Guarani fez um jogo que eu sinceramente acho uma grata surpresa. E o Maurício Souza deixa muito claro, pelo menos para esse amigo de vocês, que é um treinador que tem o grupo na mão. Porque não é só ter a parte tática, não é só ter boas ideias. É você primeiro convencer o seu grupo a realizar aquilo que o treinador acha ideal para aquela equipe. E a execução daquilo que se treina no momento do jogo é o grande segredo de um time de futebol. E o Guarani hoje mostrou, pelo menos para mim, que está bem treinado e os jogadores estão com a cabeça boa, estão com confiança. E olha que o Guarani não tem tantos pontos assim para estar super confiante. Isso é comando também. E também, evidentemente, a condição psicológica dos caras que tem este ponto positivo também. Sem discussão, fez 4-0 no primeiro tempo, com todos os índices aqui estatísticos que comprovam a superioridade do Guarani diante do Água Santa. Eu não esperava tamanha facilidade, mas eu não posso tirar o mérito do time do Guarani, que acelerou quando quis. Porque antes de sair o terceiro e o quarto gol, o Bolis me chamou, ele perguntou o que você acha que vai acontecer até o final do primeiro tempo. E o jogo estava morno ali. Já faziam 6 minutos que o jogo estava morno. E o Guarani ali deu uma descansada, entre aspas, no bom sentido, e a hora que teve que fazer o sprint final para fazer o terceiro e 4 e fez, e passou o carro por cima do Água Santa. Essa é a grande realidade. Eu não esperava tamanha facilidade, os problemas que o Água Santa apresentou na defesa, principalmente no seu meio campo. Eu esperava um Água Santa muito forte na marcação e não aconteceu. Não aconteceu pela lentidão dos jogadores do Água Santa, mas principalmente pela qualidade técnica, posicionamento e disciplina tática dos jogadores do Guarani. 4-0 pro Água Santa ficou barato, porque a goleada merecida do Guarani poderia ser muito maior. Edu. E a pergunta também, sua opinião, se o Guarani achou o time pro derby. Embora, e você me corrija, entrou sem um meia de ofício, hoje foram 4 atacantes, é isso na teoria, né? Não sei na prática. E aí, CH, Maurício Souza achou o time para o derby? Considerando que o Giovani está machucado, eu acho que essa função exercida pela primeira vez, eu vi muito pouco o João Vitor realizar em alguns momentos pelo meio, acho que sim. Eu concordo com o Gleger. Eu acho que não pode mexer na defesa, não pode mexer no ataque, né? Não tem um jogador nem aqui. O Matheus Regis, né? Já não tem mais lugar para ele. Por enquanto, no meu time ele espera um pouquinho. Mas você com o João Vitor, com o Luiz Miguel, Denis Júnior e João Marcelo, não tem, por enquanto, nesse momento, não tem lugar para o Matheus Regis. E nesse momento ele espera um pouquinho, é uma ótima opção, como o Anderson Leite é uma ótima opção e os demais jogadores, mas nesse momento o time que começou a partida, pelo desempenho, pela confiança dos jogadores, é o time ideal do Guarani para o derby. Muito bem, Guarani 4-0 no Água Santa. Olha, no grupo B de Bandeirantes, são 4 grupos, grupo B do Guarani, Guarani líder com 10, Santos em segundo com 8, a Portuguesa terceiro com 6, Bragantino tem 5. E faltam 5 rodadas. Domingo é o derby majestoso, 16 horas. A Ponte está no grupo D de dado. São Bernardo vai empatando 1-1, está no finalzinho. Está empatando 1-1 com o Novo Horizontino. Mais um ponto, então. São Bernardo está indo para 16. O Palmeiras empata com o Corinthians 1-1. Está indo para 12. A Ponte em terceiro também com 12. Também com 3 vitórias mesmo que o Palmeiras, mas no saldo tem 5 Palmeiras contra 2 da Ponte. E o Velo Clube tem 5 pontos. Esse é o posicionamento. Na classificação geral, Corinthians com 19 por enquanto, São Bernardo em segundo com 16 por enquanto, vai empatando. Em terceiro, Mirassol com 15. As melhores campanhas, tá? A Ponte é sexta colocada com 12, o Guarani em sétimo com 10. E hoje estariam rebaixados Água Santa e o Botafogo. O Botafogo empatou com o Santos ontem, com o Neymar e tudo, estava perdendo. Empatou, teve um expulso depois que empatou. Né, tá se segurando, mas o Água Santa tá realmente numa situação muito complicada, né? Sendo que a Inter de Limeira, bem verdade, tem um jogo a menos, tem 5 pontos,
no geral Inter de Limeira, um jogo a menos, depois Água Santa 4 e Botafogo 4 pontos. Essa é a situação do Paulistão. Vamos para o craque do jogo, depois aí o gol do Denis Júnior, o quarto gol, daqui a pouco a coletiva aí do Maurício Souza. Tem aqui, deixa eu ver, a ficha técnica, tem a defesa e o gabarito, agora 21 e 28. O craque do jogo. 21 horas e 39 minutos, perdão, 21 e 39. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, atenção no placar, atenção, vamos lá. Então é o seguinte, terminou. São Bernardo 1, Novo Horizontino 1, hein? 1-1 e começa o segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians 1-1, muita chuva, era para ser 20 horas, pulou para 20 e 30. Lá no São Bernardo, 1º de Maio também, mas muita chuva, parou a 38 do primeiro tempo, parou, tava 0-0. Aí retomou depois de mais de 20 minutos, e aí o Novo Horizontino fez o gol, foi pro intervalo e no finalzinho do jogo empata o São Bernardo, 1-1. Oi, Bolis, o moço de Piracicaba, 4-0 pro Guarani. Ah, então muito bem. O que é isso? Que maravilha. Ao vivo, Edu. 21 e 39, Bolis. Confirmo, 21 e 39 aqui no Brinco. No Cacoete, não sabia, senão vai ser mais rápido. Não, fica tranquilo. Os jogadores do Guarani, só pra trazer a situação aqui, aqueles que não atuaram poucos minutos, estavam naquele pós-preparação física, mas já voltaram pro vestiário. O Guarani teve muitos destaques, né? Eu colocaria aí os 4 que marcaram os gols como os grandes destaques, além de outros jogadores, mas eu fico com o João Marcelo. Meteu um golaço, mais um do garoto. Gosto demais desse jogador, do estilo, participação efetiva também em um dos gols. Então, pra mim, o craque do jogo, ele tem nome e sobrenome, é João Marcelo Edu Pinheiro. E um grande abraço a você aqui também. O narrador tem nome e sobrenome, Leandro Bolis. Bom retorno a Piracicaba, até a próxima, Bolis. Tá registrado. Valeu, Edu. Grande abraço. Até o próximo domingo, né? Na cobertura do derby. Vamos estar juntos, não tenho dúvida em relação a isso. Vamos, claro, fazer uma grande transmissão e trazer todos os detalhes de um dos clássicos mais importantes do futebol do Brasil. Grande abraço e até a próxima, Edu. Você vai estar com os números domingo, Os números do jogo. Aquele babado do... vamos saber. Tá bom, antes da escala, já tô sabendo. Então, até domingo, Boris. Até domingo. Bom retorno. Até domingo. Valeu, Edu. Um abraço. Vladimir Catarino, hein? Onde estaria Vladimir Catarino? Será que dá para votar no craque, Catarino? Oi, Edu, ouvintes desse apito final, muita festa do torcedor bugrino comemorando a vitória. E meu voto vai para o João Marcelo, Edu, craque do jogo desta vitória do Guarani, 4-0 para cima do Água Santa. Muito bem, João Marcelo, o pessoal buzinando e tal. Aí vem o Débio, o bicho vai pegar. João Marcelo, 19 anos. Pois não. Oi, CH, o craque. João Marcelo, conceito bom. Gleger, você não vai ser diferente, né, Gleger? Não, João Marcelo, craque do jogo. João Marcelo, o nome dele é João Marcelo Soares de Freitas. Ele tem 1,82 m. É o seguinte, João Marcelo, ele só não participou do primeiro gol, porque o Natan roubou. O Natan roubou a bola e fez um golaço de fora da área no ângulo 1-0. Segundo gol dele, João Marcelo, dominou, saiu da marcação na entrada da área, mas um chutaço no ângulo. Coitado do Igor Vinhas, repito, é o terceiro gol do João Marcelo e mais 5 ele fez na copinha. No terceiro gol, o João Marcelo começa com ele abre lá na direita para Luiz Miguel, o Luiz Miguel chuta, Igor Vinhas faz excelente defesa, João Marcelo de cabeça manda ver, o zagueiro salvou, porque estava batido o Vinhas, o zagueiro salvou e sobra para João Vitor, que aí sim faz 3-0. E no quarto gol, foi o João Marcelo que passa para o Denis Júnior. 4-0. Então o João Marcelo, um gol e participa de mais 2. E é o craque do jogo, né? Não fez mais nada. E é o craque do jogo, João Marcelo. Muito bem. Vamos então aqui ao gol? Olha, daqui a pouco tem o sorteio, hein? Vamos aqui, 46, primeiro tempo. O que foi que aconteceu, hein, Boli? É bola! Guarani domina o jogo. E tem mais um, olha o Denis Júnior na cara do gol, vai marcar, escolheu o canto, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Bugre!
Camisa 9, estampado na camisa. Fácil, parecia até treino. Bola recuperada, João Marcelo, 2 contra 1, ele apenas rolou para Denis Júnior, que teve a calma, a tranquilidade. Teve tempo ainda de escolher o canto baixo esquerdo do Igor Vinhas, que atordoado, só protocolarmente pulou, mas nada pôde fazer. O Guarani massacra impiedosamente o Água Santa no Brinco. Denis Júnior, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, marca mais um com a camisa do Bugrão, que amplia. Então avante, Bugrão. Denis Júnior. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol, e é gol do Bugrão. Denis Júnior, eu dizia, tô sentindo o cheiro de goleada no ar, e a goleada está lá, registrada. 47 minutos, primeiro tempo, salta ao grito, grita comigo, nação bugrina, é o líder do grupo B, no pré-derby de fase do Bugrão. Guarani 4, tá registrado, Água Santa. Foi tudo no primeiro tempo. Guarani 4, Água Santa 0. Público 3.900. Allianz Parque 9, segundo tempo. Palmeiras e Corinthians 1-1. Eu volto já com a ficha técnica. 21h45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, no Brinco, Guarani com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael e Emerson Barbosa, Natan, Matheus Sarará, 2 volantes, e João Vitor, que é atacante, mas aqui eu tô colocando como meia, mas não é atacante. Na frente ainda, Luiz Miguel, Denis Júnior e João Marcelo. Olha, alteração, no intervalo, já estava 4-0, no intervalo saiu Natan e entrou Anderson Leite. E também saiu Lucas Justen, lateral direito, entrou Cauê Rafael, que disputou a copinha também. Depois, a 18, segundo tempo, saiu Matheus Sarará, entrou o Caio Melo. A 22, saiu Denis Júnior, entrou Matheus Regis. E a 30, saiu Luiz Miguel, entrou o Isaac, técnico Maurício Souza.
ficaram no banco e não entraram. O goleiro Fred Conte, Caio Dantas, Pedro Manuel, Vinícius Cauê, o Daniel, o Léo Porfílio e o Eliseu. Vamos aqui a equipe do Água Santa, vários que passaram por Campinas, hein? Igor Vinhas, ex-Ponte no gol, Diogo Batista, depois Inayan, Fábio Sanches, ex-Ponte, Rafael Vaz e Guilherme Lazzaroni, lateral esquerdo, ex-Ponte. Robles, deve ser isso. Neilton, ex-Guarani, depois Mike. Netinho, depois Gabriel Silva e Luan Dias, que estava até pouco tempo aqui no Guarani, depois entrou o Davi Gomes. Ademilson e Wesley Dias, depois Willen, técnico Pintado, hoje fazendo a sua estreia. Pintado já foi 2 vezes técnico da Ponte e 2 do Guarani. Apitou Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, de Bourbon e Bourbon. Cartão amarelo. Pro Guarani só Denis Júnior. Pro Água Santa, Netinho, William, Fábio Sanches, Ademilson e Rafael Vaz. E cartão vermelho pro técnico Pintado às 5 do segundo tempo. E teve um lance aqui, no primeiro tempo, o Netinho teria atingido o Natan, foi pro VAR, foi a 32 do primeiro tempo, estava 2-0. O juiz expulsou direto, aí o VAR chamou, ele anulou o vermelho e deu amarelo para o Netinho. Bom, vamos aos gols. Então, tudo no primeiro tempo, a 13 minutos, Natan 1-0, 20 minutos, João Marcelo 2-0, a 42, João Vitor 3-0 e a 46, Denis Júnior 4-0. Público 3.969 e a renda 102.610. Guarani 4, Água Santa 0. Aqui a ficha técnica no apito final. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Pra não dizer que não teve, olha, 22º tempo, Gabriel Mesquita, um chute do Willen, eu peguei, deixa eu pegar pra não ficar com nada, mas depois teve uma outra aqui do Mesquita, vamos lá. 22º tempo, forçando a memória, Gleger. O lance foi esse. O Água Santa chegando, tiro de fora da área, defendeu Gabriel Mesquita. Segura firme o goleiro do Bugrão. Atenção técnica, não foi tudo isso, mas é pra ajudar o Edu Pinheiro, porque foi um chute fraquíssimo do Netinho que o Gabriel Mesquita. Mas acho que valeu, né, Edu? Valeu, acho que valeu, essa valeu. Valeu, Boris, valeu, tá registrado, diria você. E a 43, outra do Gabriel Mesquita, se não me engano, foi o Gabriel Silva que chutou, mas essa foi dentro da área. Gabriel Silva, encara a marcação do Emerson, vem Água Santa, dominou a linha lateral da grande área, bateu cruzado, espalma Gabriel Mesquita, na sequência Cauê Rafael coloca pra fora, no chute cruzado de Gabriel Silva, Gabriel Mesquita cai no canto e evita o gol que poderia ser o de honra do Água Santa, Vladimir Catarino. Pouco acionado o Gabriel Mesquita, né? Quando foi, fez a defesa e o Cauã colocou pra fora, escanteio pro Água Santa. Muito bem, olha, nesse momento, lá no Allianz Parque, o Yuri Alberto é expulso. Quando ele fez o gol, me ajuda aqui, CH, por gentileza, quando ele empatou o jogo, no final do primeiro tempo, ele chutou a bandeirinha do escanteio que tem um símbolo do Palmeiras, é isso? Tem a flâmula do Palmeiras. Burro. E agora ele simulou uma falta, não é isso? Aí... Se jogou. Se jogou na piscina. Já ele deu deu amarelo. Um corte por dentro, aí tava o Aníbal Moreno marcando ele e se jogou. Tomou outro amarelo, tá expulso de campo. É muito burro, Edu. Então, 17 segundo tempo, hein? Está 1-1 Palmeiras e Corinthians. Oi, Gleger, a defesa do jogo. A segunda opção, aos 45, né? 43, isso? 43, essa aí. Essa aí, hoje tá difícil, hein, CH? Vamos lá. Acompanhe o relator. Pergunta, Edu. A defesa do jogo, CH?
Acompanhe o relator. E foi esse a 43 do segundo tempo, o Gabriel Mesquita. Gabriel Silva encara a marcação do Emerson, vem Água Santa, dominou a linha lateral da grande área, bateu cruzado, espalma Gabriel Mesquita, na sequência Cauê Rafael coloca pra fora. No chute cruzado de Gabriel Silva, Gabriel Mesquita cai no canto e evita o gol que poderia ser o de honra do Água Santa, Vladimir Catarino. Muito bem, na sequência vem o gabarito, hein? CH e Gleger e CH fazendo aqui uma dupla, analisando e dando conceito, jogador por jogador, tintim por tintim. E o derby é domingo, 16 horas, quem narra é amigo Batista. Vamos abrir a 1 da tarde, no Super Concentração, com muita opinião, participando e também com muitos brindes, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro gabarito, só que antes vamos fazer o sorteio, tá bom? Vou preparar aqui o nosso Lucas, vamos dar uma faturada, a gente vai preparar o esquema aqui para fazer o sorteio de 4 ingressos para o Termas São Pedro, hein? É um só que ganha, né, Luquinha? É 4 ingressos para o único ouvinte, o único participante, tá bom? Eu venho já com o sorteio, que o gabarito agora 21h54. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, eu tenho informação aqui que ainda está saindo a escala para o final de semana, Paulistão, mas ainda não tem o árbitro do derby, viu? Não saiu, viu, CH? Não saiu o árbitro do derby. Tem uma fonte aqui, amigo meu que está me ajudando aqui. Alguns árbitros do final de semana já saíram, mas o derby ainda não. Sério? Agora, não, tá bom. Acredito na sua informação. Mas também nunca foi assim tão antecedente assim, nunca foi divulgado também. Mas como tá saindo alguns jogos, já tem, interessante, né? Eu espero que a federação tenha o discernimento
de colocar nesse jogo um árbitro que dê conta do tamanho desse jogo. Ô, Edu. Vamos, pois não? Não, rapidamente. A escala da arbitragem ainda não saiu, né? Como é que é? A escala do árbitro ainda não saiu? Não saiu. Não, porque tem alguns jogos que já tem o árbitro do final de semana. Então. É gozado isso, viu? A escala do árbitro não saiu, mas a escala da Bandeirantes já, tá? Ah, já saiu, é? Nossa senhora. CH. Nós tivemos uma né? Uma pré-escala. E nós tivemos uma pré-reunião aqui também, viu, Gleger? Né? Ah, isso é bom, hein? Você quer ver só? Tem boas notícias ou o que você acha? Não, é boa. O Edu é um cara muito compreensivo, entendeu? E inteligente. Então é fácil você falar com gente inteligente. Não, exatamente. O que é isso? Não, tá saindo mesmo. Alguma do derby não tem. O amigo Marcelo Rini tá me ajudando aqui. Vamos pro sorteio. A gente faz o gabarito na sequência. Atenção, quem vai ganhar os 4 ingressos pro Terma de São Francisco? Pessoal do YouTube, muito obrigado. Vocês que participaram. Porque tem que ir no YouTube. Ir lá no comentário... Você clica, tem um formulário, preenche e está participando, hein? Atenção, quem está no YouTube vai nos acompanhar. Nós temos um programa que faz, tá passando os nomes. Gente, muito obrigado, hein? Quem ganhou, atenção, nome de atacante. É nome de atacante. O CH, divulgue, por gentileza. Ali é Paulo Sérgio. Tem que colocar de novo aqui, pelo amor. Aê! Paulo Sérgio dos Santos, 199948, Paraná. Então, o senhor Paulo Sérgio dos Santos, né? A retirada... Como é que faz a retirada aqui? Se bem que a produção vai entrar em contato, né? Tem a sua rede social para avisar, né? Gil Kleber, a retirada... Não sabe quando é que retira aqui o prêmio? Quando é que retira o prêmio, sabe? Não sabe, né? Não sabe, né? Não sabe. Ô, Edu. Não tem aqui a retirada. Paulo Sérgio dos Santos, né? Paulo Sérgio dos Santos. Você lembra aquele zagueiro que jogou no Guarani, o Paulo Silva? Lembro. Teve uma vez que ele falou assim, o Paulo Sérgio dos Santos ganhou aqui e você, eu sou o Paulo Silva do Guarani. Lembro. Sensacional. Vamos lá então, gente. Guarani 4-0 no Água Santa, público 3.900. Oi, Gleger, qual é o conceito do jogo? E não vou perguntar se foi melhor o primeiro ou o segundo tempo. Hoje não vou perguntar. Não, o jogo foi bom. Muito bom. Muito bom. E pra você, CH? Jogo bom. Vamos lá, como é que foi hoje o Gabriel Mesquita? Hoje tudo bem, não trabalhou, eu sei. Pode pegar o uniforme, dobrar, não precisa lavar e vai pro derby. Gabriel Mesquita, Gleger. Regular. Lucas Justen e Emerson Barbosa, você fazendo as laterais, o CH. O Lucas Justen saiu no intervalo, entrou o Cauê Rafael, o menino da Copinha também. Então, vamos lá, o Lucas Justen, Cauê Rafael e na esquerda Emerson Barbosa, titularíssimo. Emerson Barbosa participou de todos os jogos até agora. Os dois laterais regular e o Cauê que entrou sem nota. Olha, Rafael e Lucas Rafael, uma dupla de zagueiros, não teve trabalho. Falaram o quê, hein, Gleger? Não tiveram muito trabalho mesmo, concordo contigo. Conceito regular para os dois. Rafael e Lucas Rafael, dupla de zagueiros. Achou a dupla, o CH? Você concorda, né? Falou que já achou o time. Eu e o Gleger ficamos pregando no deserto aqui. Tinha gente que defendia o Titi. Esse Lucão aí, que eu conheci há pouco, jogou na segunda divisão do futebol português, no banco de reservas, e a gente torceu mais ou menos o beiço aqui, falando, sei não. O cara chegou, jogou e tomou conta da posição. Não é um exímio zagueiro, é um jogador que dá conta do recado. Por enquanto, pelo que eu assisti, Rafael e Lucão, a dupla de zaga titular do Guarani. Mas como o Palmeiras entrou o Titi, deve ter havido algum problema que não foi divulgado, porque o Lucas Rafael ficou no banco. A gente não entendeu. Não entendeu. Algum problema teve, mas isso aí tudo bem, já passou, né? Não é o campeonato do Guarani, babado todo e tal, e segue o jogo. Vamos lá, o Gleger, o Natan, pelo gol que ele fez, ele roubou. Aí prosseguiu e chutou no ângulo. Essas e outras, o Natan foi até só o primeiro tempo. Não fez mais nada, Gleger. E o Natan? Fez um golaço e mais nada, né, Edu? Sim. Conceito bom pra ele, jogou muito. Você fica com o Matheus Sarará, outro volante, o CH. Foi até 18 segundo tempo, depois entrou o Caio Melo. Ele casou legal ali com o Natan, sabe? Eu tinha, nas primeiras partidas que eu assisti o Sarará,
Eu não gostei muito, confesso, mas ele foi subindo de produção como o Natan. Eu acho que encaixou. Os dois, pra mim, são titulares. Conceito regular. Vamos ao João Vitor, que hoje jogou com a camisa 10, mas é atacante de ofício. Veio do Red Bull Bragantino, sub-23, juntamente com o Maurício, a indicação dele. E o João Vitor, ele fez o terceiro gol, uma jogada que começa com ele. Depois ele passa pro Luiz Miguel, que chuta, que o Gorvinhas defende. João Marcelo de cabeça tenta, o zagueiro salva. Aí sobra pro João Vitor, foi uma novela, chegou nele, ele fez e jogou o tempo todo o conceito do João Vitor. Ele fez 2, 3 funções hoje no jogo, né? Gostei demais da alternância dele, conceito bom. Luiz Miguel, CH, é aquele do táxi, né, do mineiro, taxista do aeroporto. Trazendo o Luiz Miguel para o brinco, passou um zap aqui, era o Boris que estava apresentando e de prima nos informando, tá chegando o atacante, como é que é seu nome? Luiz Miguel, tá chegando de Portugal, Luiz Miguel, foi até 30 do segundo tempo, CH. Tentou, mas não luziu, regular. Deni Júnior fez o quarto gol, ficou cara a cara com o Gorvinhas, escolheu o cantinho e lá chutou. E ele fez, e também teve um gol anulado no segundo tempo a 18, seria no ângulo também. Deni Júnior jogou até 22 segundo tempo, depois entrou Matheus Regis, o Gleger. E garantiu a camisa de titular, né? Conceito bom pra ele e o Matheus Regis sem nota. E o menino João Marcelo, deixa eu ver até onde vai o contrato dele, você quer ver só? Ele tem contrato com o Guarani só mais um ano, hein? 30 de janeiro de 2026, mais um ano de contrato, fez 5 gols na Copinha, hoje ele fez um golaço de fora da área, participou de 2 também, ele já tem 3 gols no profissional e 5 na Copinha, mas por hoje, João Marcelo, o craque do jogo, CH? Craque do jogo, melhor em campo, conceito bom, menino com personalidade, fez um golaço. Pra mim, o craque do jogo, João Marcelo, conceito bom. E o professor Maurício Souza, emendo com você, CH, por aquilo que ele escalou, né? Enfim, achando o time não de vocês, já achou até o time pro derby. Maurício Souza tem um grupo na mão, então, CH? O time dele fez um jogo de exibição de gala. O primeiro tempo do Guarani foi perfeito. Segundo administrou, ele tem o grupo na mão, ele trouxe uma alternativa de time que ninguém tinha visto. Ele conhece o Luiz Miguel como ninguém, o João Vitor como ninguém, e ele montou um time cheio de garoto, cheio de jogador desconhecido e deu padrão para esse time. O jogo de hoje, o conceito é muito bom. Né? Muito bom para o comandante do Guarani, que está no caminho certo. Agora, o time tem uma série de deficiências, todo mundo sabe disso, mas tá indo bem. Acima das minhas expectativas. Guarani que chegou a 10 pontos, hein, Edu? 10 pontos. Tá a 2 do primeiro objetivo, que é a permanência. Exatamente, tá a 10, o Santos tem 8, né? Além de ser líder do grupo, né? Ser líder do grupo. Então, realmente, eu acho que não teremos problema de rebaixamento. E é o tal negócio. São 2 que se classificam, o Boris falando. Porque se o Guarani terminar em primeiro, o Santos em segundo, o jogo aqui no Brinco é partida única, porque a campanha é melhor, a renda é dividida. Mas é torcida única, hein? Esse que é o detalhe, é torcida única, mas a renda é dividida. Bom, mas enfim, tem ainda mais 5 rodadas. CH, um abraço, hein? Bom retorno a Jundiaí, obrigado pela companhia. Um prazer ver um amigo. Obrigado pelo croissant. Não, você sempre muito gentil, tratando todo mundo com muito cuidado. Você sabia que você não teria aquela maçã. Pelo amor de Deus. Espetacular. Edu, você é um cara ímpar. Não, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço da sua companhia, viu? Estaremos juntos no domingo. Pode deixar que eu vou acionar o amigo. Deixa no piloto automático. Tá bom. Vamos fazer no improviso? Fala, CH, preciso de você. Então amanhã vamos fazer uma videochamada, eu, você e o Gleger, para dar uma azeitada nessa reunião que nós começamos hoje. Vai ser online isso? Meu sonho é fazer de casa. Tá. Viu? Aí, mas vai dar tudo certo. Edu, não mexe com isso não. Edu. Não, é melhor não, né? Um grande abraço. Para você também. Até amanhã. 4-0 Guarani, público 3.900. Oi, Gleger, não esqueci de você não. Um amigo meu me alertando aqui. Escala de árbitro, realmente, já tem aqui para Português e Inter de Limeira, já tem aqui para Botafogo e Velo Clube, já tem aqui para Mirassol e Novo Horizontino, já tem para Red Bull e São Paulo,
Hoje que dia que é? Dia 6. Tá aqui, tá 8 de fevereiro. Hoje é aqui, pra sábado, né? Sábado esses jogos. Deixa eu ver aqui. Ele tá achando que, por enquanto, o Rafael Claus não apareceu ainda, hein? É que ele tá pitando agora. Tá pitando... Tá pitando o Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras? Ah, é? É o Rafael Claus. Então tem... É uma pista, é uma pista. Oi, Gleger, não esqueci não, por gentileza, para encerrar contigo, Maurício Souza, por aquilo Edu, que escalou. Eu concordo com tudo que disse o CH agora aí, né? Deu um padrão ao time, tem o grupo na mão, o grupo está executando aquilo que está sendo determinado. A gente vê um time organizado, né? Em alguns momentos. E o que é o mais importante, é que tem coragem de colocar os meninos. Porque ele teve inúmeras chances de não colocar o João Marcelo. E ele colocou, e confiou, e acreditou, e deixou jogando. E tá aí o resultado. Então, hoje o conceito do Maurício é muito bom. Edu, fez um trabalho belíssimo e uma vitória gigantesca hoje no Brinco de Ouro. Um abraço, Gleger. Até a próxima. Tô esperando a ligação de vídeo então, tá bom? Um abraço e até amanhã, Edu. Isso. Bom descanso, bom descanso. Olha, 34 segundo tempo, Palmeiras 1, Corinthians também 1 no Allianz Parque, hein? Lá o São Bernardo empatou 1-1. Tava 1-0 no Novo Horizontino, o São Bernardo empatou no finalzinho, choveu também, paralisou a 38 do primeiro tempo, demorou pra Chuchu, mas voltou, aí que o Novo Horizontino fez o gol. A intervalo, segundo tempo, finalzinho, o São Bernardo empatou 1-1, o Jean Irmer para o Novo Horizontino e Hugo Sanches no rebote do pênalti, foi um pênalti cobrado, o goleiro do Novo Horizontino defendeu no rebote, Hugo Sanches acabou empatando 1-1. E aqui 4-0 Guarani, Natan, João Marcelo, João Vitor e Denis Júnior, tudo no primeiro tempo. E a coletiva do professor Maurício Souza, importante, hein? Porque domingo tem derby, 22h10. Coletiva, técnico bugrino Maurício Souza. A equipe com um pouco mais do jeito que o Maurício pensa de futebol. A gente sabe que um tempo de uma partida para outra é muito curto em relação a treinamentos. Teve uma preparação em Águas de Lindóia, mas você percebe isso porque a gente sabe que você gosta de um time mais ofensivo. E hoje o Guarani, 4 gols ainda no primeiro tempo, com fome de gols. Você entende que agora realmente você está encontrando a maneira do time jogar. Perdeu um jogador importante que é o Giovani. Hoje o João Victor fez a função no meio de campo, praticamente com um quarteto ofensivo, um time para frente. É isso que você entende de futebol e quer implementar aqui no Guarani? Eu já falei algumas vezes, boa noite, que eu tenho historicamente, como eu vejo, como eu gosto de futebol, eu tenho uma vertente ofensiva. É claro que eu sempre busco o equilíbrio nas minhas equipes. Eu acho que uma equipe tem que entender de todas as fases do jogo, se comportar bem nelas, para ser uma equipe equilibrada. Mas é claro, sempre, eu tenho falado sempre que a gente vai tentar sempre colocar o nosso ritmo, tentar ser uma equipe propositiva, uma equipe que queira a bola, e nem sempre isso é possível. Mas eu sinceramente, assim, de todas as partidas que nós fizemos, talvez uma eu não tenha gostado muito, um primeiro tempo ou um segundo tempo de um outro jogo. Tecnicamente a gente pode ter oscilado em algumas partidas também, mas a ideia ela está sempre muito clara, né? A gente está sempre buscando mostrar um Guarani com muita vontade de jogar, honrando muito a camisa do clube, uma equipe que o tempo todo luta, que não se esmorece, que quer o tempo todo a bola, que pressiona o adversário. É claro que chega um momento do jogo, você tem que ser inteligente, às vezes baixar o bloco, respirar um pouquinho, porque, como eu falei, são jogos um atrás do outro, e eu entendo que é bem difícil conseguir manter o ritmo do início ao fim, né? A gente tem pouquíssimo tempo para treinar e para descansar. Mas eu estou muito satisfeito com o que a equipe fez hoje. Na verdade, eu estou satisfeito com o que a equipe vem apresentando, né? A gente vê os números da nossa equipe, eles são sempre, nos jogos, são sempre números satisfatórios em termos de criação, de defesa, enfim. E o que eu passei por isso, que eles conseguir ser uma equipe equilibrada e que consiga errar menos nos setores decisivos do campo, a gente vai ter sempre muito mais chance de conquistar a vitória. Oi, senhor, tudo bem? Boa noite, Wendel Coral para a Jovem Pan News. Minha pergunta vai sobre o derby, não tem como não abordar, e depois dessa goleada, automaticamente a cabeça já muda, pensa no clássico. Você citou o tempo, bem corrido entre um jogo e outro. Esse espaço de tempo que você já teve para trabalhar, para estudar o time da Ponte Preta, qual o ponto que a Ponte Preta tem hoje, no seu ponto de vista, que é o mais
o que mais te preocupa da Ponte Preta no sentido positivo, como que você pretende trabalhar esse ponto para quem sabe sair vitorioso no clássico? Na verdade, não é só um ponto, né? Eles têm vários pontos, eles também fazem uma campanha bem bacana, acabaram de ganhar um jogo 2-1 fora de casa. A gente, para falar a verdade, a gente já precisa estudar mais a equipe, a gente está se preocupando jogo a jogo, nós temos um jogo hoje muito importante, é claro que a gente sabe que o derby ele tem um contexto totalmente diferente, mas eu preciso olhar um pouco mais essa semana, esses dias agora, a gente vai emergir dentro do adversário para que a gente consiga, aí sim, né? Eu talvez não possa te responder agora, eu tenho acompanhado, já vi alguns jogos dele, sei que é um time que normalmente joga com uma linha de 5, mas que nem por isso é um time defensivo. A gente tem alguns caminhos, que eu também não vou dar aqui, porque senão ele vai se proteger lá. Mas eu preciso ver mais, eu preciso estudar mais. E claro, a gente sabe do contexto do jogo e pode ter certeza que a gente vai lá para esse jogo sabendo da importância não só do resultado para a gente, mas de tudo que envolve esse clássico. Tudo bem, Maurício? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Antes de formular minha pergunta, a gente estava até aqui discutindo e queria que você confirmasse. Você chegou a trabalhar com o Valentim no Atlético Paranaense quando você foi auxiliar técnico lá? Sim, um pouco. Eu cheguei lá para ser auxiliar da casa e o Valentim era o treinador na época. Eu cheguei a trabalhar um pouco com ele, sim. E esse período que você trabalhou com ele, dá para tirar informações também já projetando esse clássico? Sei que você acabou de vencer por 4 a um adversário difícil, que é o Água Santa, mas até por conta desse conhecimento que você tem dele e ele também tem de você, você acha que isso é um elemento a mais para um clássico que pela primeira vez você vai vivenciar? Foi um período curto, né? E o Valentim é um treinador inteligente. Eu vejo hoje ele jogando de certa forma um pouco diferente de como ele estava atuando quando eu cheguei. Antes de eu chegar, ele até atuou de forma parecida como ele está atuando agora, mas é um treinador inteligente, é um treinador que consegue mudar a equipe dele não só durante a partida, mas também com os treinamentos. É claro que ele também vai estudar a nossa, mas é sempre bom você ter um pouquinho de conhecimento, né, do adversário. Mas eu não sei se isso é um ponto de desequilíbrio, é um ponto, eu acho que não, eu acho que ele é um cara que ele vai conseguir preparar a equipe dele também para esse jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser legal de ver. Maurício, Thiago, do Portal do Sul Paulista. Você está falando dos números do Guarani, né? O Guarani, em 7 jogos, tem 4 clean sheets, né? Ou seja, 4 jogos que não tomou gol, né? E os jogos que você tomou gol são 3 equipes de primeira divisão do futebol nacional. E também, dos 8 gols que a equipe tomou nos últimos 2 jogos, né? Eu queria que você falasse um pouco da defesa hoje. Eu acho que a defesa foi muito bem hoje na partida. E também um pouco do atacante Denis Júnior, que fez, para mim, uma grande partida hoje. Então, a gente o tempo todo analisa tudo, né? Eu vou ver novamente o jogo, a gente vai discutir o jogo, a gente vai recortar o jogo, vai passar para eles. E assim, eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Se a minha equipe erra e eu tô aqui para consertar, esse é meu papel. Mas de todos os gols que nós tomamos, isso não responsabiliza ninguém. Poucos foram de erro tático. Tem um ou outro que a gente precisou ajustar algumas coisas, alguns gols de rebote, que de repente a gente estava longe, e a gente passa para eles e corrige, mas foram muito mais de erros individuais, que aí você não tem tanto controle. E como você falou, nós pegamos 3 equipes com poder de ataque muito forte, né? E aí você cometer erros, que é uma equipe que está se ajustando a nós também, e vai cometer erros, mas uma coisa é você cometer erros com um ataque não tão bom quanto esses ataques que nós cometemos. Aí você está muito mais fadado a tomar o gol do que contra outras equipes, mas eu tenho gostado muito do comportamento da linha, de como eles compactam rápido, de como eles saem rápido, de como eles entendem os momentos de subir, de segurar, enfim, de andar para trás no momento certo. Eu sempre falo isso, que o conceito de bola coberta e bola de coberta para mim é um dos mais importantes para o setor defensivo, não só para a linha de cota, mas para o setor defensivo, e a gente está com isso muito claro, né? Então, e toda vez que a gente consegue ser consistente com a bola, a gente não sofre muito, porque sem a bola a gente está conseguindo ser um time, mesmo com um bloco muito alto, ser bem compacto e fazendo muita pressão na bola. Hoje nós fizemos 2 gols de bolas roubadas no campo do ataque, né, lá no campo do Água Santa, e a partir daí a gente construiu o gol. E o Denis Júnior é um jogador que eu conheço há muito tempo, ele foi base do Fluminense, eu joguei contra eles, eu na base do Botafogo e na base do Fluminense, ele sempre me deu muito trabalho. É um jogador que está com a cabeça muito boa, talento não se discute, né? Ele tem muita qualidade,
inteligentíssimo para jogar de costas, fazer pivô, para atacar o espaço. Poder de finalização, ele hoje, né, ele fez, na verdade, 3 gols, né? 2 não valeram, mas foram 2 finalizações que foram, né, dos gols que não valeram, foram perfeitas, foram lindas de se ver. Então é um jogador que eu não tinha dúvida que viria para ajudar a gente, e muito feliz como ele está focado, está realmente liderando. Ele tem 29 anos, está liderando os garotos mais novos, está trazendo para próximo, está falando um pouco da vida dele. É um cara que quer recomeçar e ele tem muita técnica para isso. Então eu não tinha dúvida que assim que eu pudesse lançá-lo melhor fisicamente, ele iria conseguir entregar a gente coisas boas. Então a gente foi gradativamente dando minutagem a ele, e hoje a gente entendeu que ele teria que começar o jogo e ele foi muito bem, graças a Deus. Maurício, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Só 2 perguntas, mas uma é curtinha. O Luiz Miguel, atacante, saiu ali no segundo tempo lesionado, mancando um pouquinho. Não sei se chegou a conversar com ele ali, se foi uma pancada de jogo ou se ele preocupa pro derby. E uma outra também. Você teve 4 retornos importantes hoje no banco de reservas, é claro, mas aí teve uma ótima atuação. Dá para dizer que a base da equipe titular de hoje é a base da equipe titular do derby? O Luiz eu acho que não preocupa, acho que foi pancada, né? A gente, na verdade, a gente tem sofrido com isso o campeonato todo. A maioria de lesões que nós tivemos foram por conta de trauma e que acabam gerando algum tipo de lesão, mas eu conversei com ele ali. Ele, a princípio, não preocupa. O que nós temos agora é que entender que nós vamos ter 2 dias completos para... A gente vai entrar em campo com menos de 60 horas de descanso, né? Infelizmente, os jogos estão muito em cima do outro. Nós vamos agora, durante essa semana, durante esses dias, avaliar quem está inteiro, né? É preciso que a gente avalie. Eu gostei muito da atuação da equipe, mas eu ainda não sei te cravar se essa é a base, mas é claro que a base sai do que estava em campo hoje, talvez uma ou outra troca, dependendo também da condição física de cada um. A gente está tentando dar minutagem para que a gente consiga ter, já que a gente demorou um pouco a formar o elenco, então a gente tinha o elenco reduzido, a gente está tentando jogo a jogo, além de dar minutagem àqueles que jogam menos, descansar aqueles que estão mais cansados. Mas como você falou, a gente fez um jogo hoje muito bom e eu acredito que a base saia daí, mas nós temos alguns atletas ainda para avaliar, atletas que ainda sentem um pouco de lesão, que ainda estão jogando com certo sacrifício. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Isaac, a gente deu até um pouco mais. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Regis, um tempo pequeno para dar ao Leite, até um pouco mais, que o Natan era um jogador pendurado, é um jogador importante para a nossa equipe. Mas a gente vai ver isso na semana, durante esses dias. Eu não tenho como te cravar, mas eu acho que a base sai daí sim. Maurício, Rodrigo da IPTV Globo Esporte, gostaria que você falasse, você falou algumas vezes do caráter emocional, né? Como dá para ver, o planejamento vai ser curtíssimo para esse jogo tão importante. Quanto a esse resultado de hoje, também é importante pensando no derby, né? Nesse caráter emocional. Eu acho que vencer, você sempre cria um ambiente positivo. Sempre que você vence, né, você traz positividade. A derrota, ela não nesse grupo, tá, mas ela em outros grupos que eu já trabalhei, ela começa a te trazer dúvidas para alguma coisa e não é legal, né? Ainda mais na véspera de um jogo tão importante quanto esse. E a gente continua focado no nosso objetivo, claro, que é livrar, é conseguir os pontos para ano que vem, tá novamente na Série A. E é claro que conforme a gente vai vendo confiança, vai conseguindo conquistar os pontos, a gente vai vendo a classificação mais próxima e começa a sonhar com ela. Mas eu tenho um grupo bastante confiante, um grupo que acredita muito na nossa ideia, no trabalho da gente, um grupo que acredita muito no potencial deles. Às vezes até a gente comete alguns erros por ter muita coragem, por tentar, por assumir o jogo mesmo sendo um grupo muito jovem. Isso me deixa muito confiante para toda a sequência do ano, não só da competição. Boa noite, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Muitas novidades no jogo hoje, né, Maurício? Oi, desculpa. Não entendi. Muita novidade no jogo hoje, né? Mas queria explorar um pouco mais, até por necessidade, né? Perdeu o Giva, o Anderson Leite ainda não estava no pleno. Hoje traz o João Vitor para fazer uma função diferente, de 10 autêntico. Encosta 2 centroavantes para jogar um do lado do outro. Em alguns momentos, o João Marcelo saindo. Eu queria que você comentasse um pouco como foi a sua tomada de decisão a respeito dessa formação tática e o que você achou, como você sentiu tudo isso, os 2 centroavantes jogando junto, a presença do próprio João Vitor, essa alteração de 4-4-2, outra hora 4-4-3-3, enfim, queria que você explorasse um pouco sobre isso. Vocês estão sempre aqui, eu já falei aqui outras vezes que eu posso usar o João Vitor tanto de beirada como por dentro, ele tem essa característica. Ele sabe jogar na beirada, eu chamo ele de um meia também de beirada.
E ele jogou algumas vezes no outro clube que eu estava com ele, também por dentro. Então, para mim não é novidade o que ele pode entregar por dentro. Eu acho até que ele precisa acelerar um pouco mais o jogo dele às vezes, precisa pisar um pouco mais na área. É um jogador muito tático, que cumpre muito bem a função, então eu confio 100% no que ele pode fazer tanto por dentro quanto por fora. O João, ele vive um bom momento e eu precisava também entender que o Denilson, pela sua experiência, pela sua bagagem, por tudo que ele vem mostrando no treinamento, ele também precisava de uma oportunidade, né? E eu já tinha amadurecido, né, essa possibilidade há algum tempo. Eu só tinha que ajustar como eu ia fazer com o João Marcelo e com o Denilson por dentro. Eu não queria jogar com os dois no primeiro momento enfiado, dando a conotação de um 4-2-4, né, com o João Vitor na beirada. Então eu levo o João Marcelo para lá, e na mudança de estrutura a gente traz o João para dentro, e ele fez isso muito bem, entendeu muito bem. Foram poucos treinos, muito vídeo, muita informação para que ele pudesse entender. Ele hoje cumpriu muito bem. Ele é um jogador, sim, o João Marcelo é um jogador que se entrega muito, não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva. Então foi muito mérito dele. Então, pouco tempo consegui fazer, executar bem, atacar bem os espaços, pressionar, fechar o corredor central quando está sem bola. É um 9, né, que se sacrificou para jogar horas, como você falou, alguns momentos do jogo pela beirada e alguns momentos do jogo por dentro, fazendo uma dupla de ataque ali por dentro com o Denilson, que são dois jogadores que conseguem se entrosar bem, se conectar bem. Então eu fiquei muito feliz com o que a equipe apresentou nesse sentido também. Só isso. Muito bem, a coletiva do Maurício Souza, depois de Guarani 4, Água Santa 0. E no Allianz Parque, olha, o Yuri Alberto foi expulso, né? Tava 1-1. E aí o Esteban faz uma jogada, sofre pênalti. O Esteban cobrou pênalti e o Hugo defendeu. A 47 segundo tempo, pênalti que o Esteban chutou. Hugo defendeu no rebote, salvou a zaga. Está 1-1, 49 segundo tempo no Allianz Parque. Era para começar às 20, começou 20h30, muita chuva. Mas que coisa, hein? Corinthians jogando com 10, pênalti perdido, clássico é clássico. Eu venho já no Indica a Bola. Lembrando que quem ganhou aqui o sorteio dos 4 ingressos para o Termas de São Pedro foi o Paulo Sérgio dos Santos. Paulo Sérgio dos Santos, nosso muito obrigado a todos que participaram. E parabéns aí, Paulão, é isso aí, participe sempre. Eu volto já no Indica a Bola 22h25. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas
Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. E termina 1-1 clássico, hein? Clássico emocionante, Palmeiras 1, Corinthians 1, Palmeiras perde pênalti no final, Esteban cobrou e Hugo defendeu. Olha, essa 7ª rodada começou na terça-feira, Velo Clube 2, Portuguesa também 2, o Jefferson nem 1-0 pro Velo, o Renan empatou para Portuguesa, o Silas 2-1 Velo e Renan empatou para Portuguesa 2-2. Público 2.681 lá em Rio Claro. Em Limeira, Inter e Bragantino foi 1-1. Albano fez 1-0 para Inter e o Isidro Pita, o paraguaio ex-Cuiabá, Isidro Pita, empatou ainda no primeiro tempo para o Red Bull Bragantino. O Bragantino não decola com o baita elenco que tem. Fernando Seabra é o treneiro e Felipe Conceição, treneiro da Inter. Público em Limeira 2.300. Ontem, quarta-feira, em Bauru, Noroeste 1.2. O Breno Lopes, 45 primeiro tempo, 1-0 Ponte. Breno Lopes de pênalti a 10, segundo tempo 2-0. E o Pedro Felipe, na sequência, marca pelo Noroeste e ficou nisso. Noroeste 1.2, público 6.700. A Ponte com uma equipe alternativa, jogando com 3 zagueiros, 3 volantes. No Morumbi, São Paulo 4, Mirassol 1, público 24 mil ontem no Morumbi. O Caleri marcou 2, Enzo Dias e André Silva. E o Gabriel marcou para o Mirassol. Eduardo Barroca é o treneiro do Mirassol, né? Na Vila, na volta do Neymar, o Santos vencia 1-0, o gol do Tiquinho Soares cobrando pênalti a 27 do primeiro tempo. Aí, no intervalo, entra para o segundo tempo o Neymar. E aí o Botafogo empatou aos 21 com o Alexandre Jesus. E na sequência, 26, teve o lateral direito, o Alisson, expulso. Então o Botafogo seguiu com 10, mas ficou nisso, 1-1. Público 15.377, 696 mil de renda. Bom, hoje, muita chuva lá no 1º de maio em São Bernardo, 38, primeiro tempo, o jogo parou, 0-0. Ficou mais de meia hora parado, retomou, e aí gol do Novo Horizontino, Jean Irmer, a 48, primeiro tempo. Intervalo, volta o segundo tempo, aí no final do jogo, pênalti pro São Bernardo, bateu, o goleiro defendeu, no rebote, Hugo Sanches marcou e empata pro São Bernardo, 1-1. Aqui no Brinco, Guarani 4, Água Santa 0, você acompanha com o Leandro Boles, tudo no primeiro tempo. Natan a 13 minutos, João Marcelo a 20, João Vitor a 42 e Denis Júnior a 46, 4-0. Allianz Parque também muita chuva, e aí era para começar 20 horas, começou 20h30 mais ou menos. E aí a 8 minutos do primeiro tempo, Maurício 1-0 Palmeiras, e Yuri Alberto empata a 42, primeiro tempo 1-1. Na comemoração leva amarelo porque chutou, né? O pau de escanteio, que tem a fama do Palmeiras. Segundo tempo, Yuri Alberto, 17 minutos. Ele simula uma falta, não aconteceu, o juizão expulsou. Corinthians com 10. E no final, o Estevan sofreu pênalti e o próprio Estevan cobrou e o Hugo defendeu. Público 32.029 no Allianz Parque, 1-1 Palmeiras e Corinthians. Vamos lá, classificação, Grupo A, Corinthians tem 19, em segundo Mirassol 15, Inter de Limeira tem 5, Botafogo tem 4, a Inter um jogo a menos. No Grupo B, em primeiro Guarani com 10, em segundo Santos com 8, em terceira Portuguesa com 6, Bragantino tem 5. No Grupo C, São Paulo com 13, Novo Horizontino com 10, Noroeste com 6, Água Santa com 4. No Grupo D de dados, São Bernardo 16, em segundo Palmeiras com 12, em terceira Ponte também com 12, ambos com 3 vitórias, Palmeiras e Ponte, mas no saldo da Palmeiras 5 contra 2 da Ponte. Então no saldo a Ponte fica em terceiro. E em quarto Belo Clube com 5 pontos. Então, surpresas aqui do São Bernardo comandando o Grupo D, onde tem o Palmeiras, o Guarani comandando o Grupo B, onde tem o Santos,
O Corinthians está no grupo A, líder do grupo A, e o São Paulo, grupo C, aqui sem surpresa. Na classificação geral, melhor campanha, Corinthians com 19, em segundo São Bernardo 16, em terceiro Mirassol com 15, São Paulo quarto colocado com 13, mas São Paulo e Inter tem um jogo a menos. A Ponte é sexta colocada na geral com 12, o Guarani é sétimo colocado com 10. Hoje estariam rebaixados Água Santa e o Botafogo, ambos com 4. A Inter, que tem um pontinho a mais, repito, tem um jogo a menos, a exemplo do São Paulo. Deixa eu ver aqui, vamos aqui para a próxima rodada. Oitava rodada, sexta-feira. Sexta-feira, amanhã, né? Não, amanhã já tem jogo, cara, 20h30 no Pacaembu, porque o Canindé tá para reforma. Pacaembu vai ser a casa da Portuguesa por um longo tempo. Pacaembu amanhã 20h30, Portuguesa, Inter de Limeira. No sábado, 16 horas, Ribeirão, Botafogo e Vero Clube. Sábado, 16 horas, Mirassol e Noroeste. Sábado, 18h30, Bragantino e São Paulo. Domingo, 16 horas, Novo Horizontino e Santos, lá em Novo Horizonte. 4 da tarde, majestoso Derby Ponte Guarani. 18h30, Água Santa e Palmeiras. Esse jogo vai ser no Mané Garrincha, sabia disso, Luquinha? Mané Garrincha, jogo do Palmeiras, com Água Santa. Água Santa vendeu, a manda do Água Santa, hein? No Mané Garrincha, domingo, 18h30. E domingo, 20h30, exótico, hein? Nossa, 20h30, Corinthians e São Bernardo. É brincadeira, hein? Deixa eu só dar uma olhada aqui, a sequência de jogos do Corinthians. Corinthians agora então joga domingo com São Bernardo 20h30, depois dia 12, quarta-feira, Corinthians e Santos, depois dia 15, no sábado, Pacaembu, Portuguesa e Corinthians, dia 19, uma quinta-feira, pré-Libertadores, lá na Venezuela, Universidade Central e Corinthians, depois no dia 23, o domingo, Corinthians e Guarani, na última rodada do Paulistão, e no dia 26, uma quarta-feira, Corinthians e Universidade Central, jogo da volta da pré-Libertadores. Para o Corinthians ir mesmo para a fase de grupos da Libertadores, ele tem que eliminar esse time da Venezuela. Depois tem a outra fase, que ainda é pré-Libertadores, não se sabe ainda quem é o adversário, claro. Aí o seu Corinthians passar por esse, aí que ele entra na fase de grupos. Então o Corinthians tem que passar por 2 para chegar lá. Campeonato Paulista da Série A2. Olha, sábado tem Taubaté e Linense, Primavera e Oeste, Rio Claro e 15 Piracicaba, 3 da tarde, hein? Olha que lua lá em Rio Claro e 15 Piracicaba, sábado. Portuguesa, Santista e Ituano, 3 da tarde, 4 horas, São Bento e Capivariano, 4 horas da tarde, em Prudente, Grêmio Prudente do Sérgio Guedes e Votuporanguense. Fica para domingo, 10 horas, Juventus e São José, e 17 horas do domingo, Ferroviária e Santo André. Santo André do técnico Gilson Kleina. Na classificação, o 15 perdeu para o Juventus ontem em casa, hein? 15-0 Juventus 1, mas ainda é líder. 15 tem 16, Oeste tem 13, Primavera terceiro com 13, em quarto Ituano com 12, em quinto Grêmio Prudente com 10, em sexto Juventus com 10, em sétimo Ferroviária com 10, oitavo Taubaté com 10. São 8 que se classificam depois de 15 rodadas, tá? Aí o que acontece? Aí é mata-mata. Aí o primeiro pega o oitavo. No caso aqui o 15 pegaria o Taubaté. Primeiro jogo em Taubaté, segundo em Piracicaba. O Oeste pegaria a Ferroviária. O Primavera pegaria o Juventus e o Ituano pegaria o Grêmio Prudente. Só para o ouvinte poder entender o regulamento. E vai até o final assim, são 2 que sobem. E terminando a primeira fase, a 15ª rodada, os 2 últimos serão rebaixados. Gente, hoje, São Bento e Rio Claro serão rebaixados para a Série A3. Por falar em Série A3, deixa eu ver aqui o que reserva o final de semana na Série A3. Teremos no sábado, 10 da manhã. É isso? Olha o que eles fizeram. Olha que 10 da manhã do sábado. Lá em Suzano, União Suzano e Rio Preto. 10 da manhã do sábado. Em Mogi das Cruzes, Esporte Clube São Bernardo e Monte Azul.
3 da tarde, o sábado, do Esportivo Brasil, Comercial de Ribeirão Preto. O Comercial venceu a última rodada, saiu do último lugar. 4 da tarde, do sábado, em Sertãozinho e 15 de Jaú. 5 da tarde, do sábado, em Catanduva e Rio Branco. 19 horas, o jogo vai ser em Marília, Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Quanto tempo eu não falo isso? Marília e União São João. Ficando para domingo, olha o que eles fizeram, 10 da manhã, Francana e Itapirense, domingo. 16 horas do domingo em Birigui, Bandeirante e Lemense. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Série A3. O regulamento é o mesmo da Série A2. Marília, líder com 13, segundo Catanduva 12, terceiro Monte Azul com 12, em quarto Rio Branco 12, em quinto Rio Preto 11, em sexto Sertãozinho com 10, em sétimo União São João com 9, oitavo Francana com 8, o Lemense é nono colocado com 7, tá? Então esses seriam os classificados hoje. Estariam rebaixados Bandeirante de Birigui e o Desportivo Brasil. E o Comercial, ele empata com o Bandeirante, mas ele se salva no saldo. Ei, Comercial de Ribeirão Preto. E Botafogo também passando apertado no Paulistão, né? Deixa eu ver aqui. Pelo Brasil, destaque, deixa eu ver aqui. Taça Guanabara. Nossa, Taça Guanabara. Nós tivemos nesse meio de semana, lá em Uberlândia, Flamengo 5, Portuguesa 0. Sabe quem que é o goleiro da Portuguesa? Douglas Borges, que estava aqui no Guarani. Tomou 5 do Flamengo antes. Ontem no Mané Garrincha, Vasco 1, Fluminense de virada 2. O Coutinho marcou pro Vasco, o Thiago Silva empatou pro Fluminense, o Cano, de Armancano, gol da vitória do Fluminense. Deixa eu ver aqui, intervalo em Moça Bonita, Nova Iguaçu 0, Botafogo também 0. No Catarinense, Concórdia 2, Caravaggio 0, Deus do céu. Joinville 1, Marcílio Dias também 1. No Campeonato Gaúcho, ontem Inter 3, Brasil de Pelotas 0 e o Juventude 2, Grêmio 0. Hoje São José, o Zequinha de Porto Alegre 0, Ipiranga 0 e Monson e Guarani de Bagé, segundo tempo empate 1-1, isso mesmo, Monson e Guarani de Bagé 1-1. No Campeonato Goiano, nós tivemos na terça Atlético e Goiatuba 0-0, hoje Aparecidense 0, Craque 1. No Campeonato Mineiro, terça-feira, Atlético 1, gol do Hulk, Atlético 0. Ontem, América 1, Cruzeiro 1. O Bolazier marcou para o Cruzeiro e o Fabinho empatou para o América. E hoje, Uberlândia 0, Democrata de Governador 1. No Campeonato Paranaense, me informa aqui o Marcelo Rini, ontem, ali na terça, Paraná 0, Maringá 0, ontem, Coritiba 4, Rio Branco 0, Coritiba levou uma lavada, outro dia se recuperou Coritiba. E hoje, Atlético 3, São Joséense 1. É isso aí, destaque pelo Brasil, lembrando que tem um jogo amanhã pelo Sul-Americano Sub-20 na Venezuela. Não aumenta o preço do dólar, só para informar que amanhã às 17 horas tem Brasil e Colômbia. Aqui é a segunda fase, o Brasil tomou uma lavada da Argentina, né, 6-0, mas passou para a segunda fase. A segunda fase são 6 equipes, é turno único, é a segunda rodada. Só que o Brasil tem que terminar pelo menos em quarto para ir para o Mundial. Por enquanto o Brasil é terceiro colocado, tá? Mas o Brasil já perdeu da Colômbia, tá? Já perdeu da Colômbia durante esse campeonato, esse torneio aqui. Então amanhã é na Venezuela, 17 horas, Colômbia e Brasil. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Bom, meus
Meus amigos, realmente não saiu a escala ainda do derby, quem que apita domingo aqui, mas estou às 16 horas, Ponte Guarani. Hoje, Guarani 4, Água Santa 0. Quem narrou foi Bolis, comentou CH, Gleger e Catarino nas reportagens. Obrigado à nossa equipe técnica. Valeu, Pepe, Pedro Pescinato pela ponta esquerda, na mesa. Valeu, Lucas Pessoa no YouTube, muito obrigado. Gil Kleber do comando e Gilberto Sufi, lá no brinco, tá? Então hoje 4-0 Guarani. São Bernardo e Novo Horizontino foi 1-1. Palmeiras e Corinthians 1-1. Esteban perdeu pênalti no final. Hugo defendeu. 32 mil público. É isso aí. Bom, gente, então daqui pra frente, muito bochicho, vem o derby. Programação especial para o dia de amanhã. E nós voltamos aqui, se Deus quiser, no domingo, né? 1 da tarde, no Concentração, o jogo é 16, é às 4 da tarde, mas vamos abrir aqui, se Deus quiser, à 1 da tarde. Muito obrigado a todos, você no YouTube, muito agradecido. Você em FM 85,7, faixa estendida, e nos diversos aplicativos, nosso muito obrigado mesmo. Um grande abraço, um ótimo final de noite, uma ótima sexta, espetacular domingo. Um ótimo sábado e a gente vê no Concentração 1 da tarde no dia do derby. E domingo eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final.